Olá, bem-vindo ao canal da Ângela Pires, nas Histórias para Dormir. Hoje vamos contar a história dos Sumérios. Então fique confortável, deixe o áudio em um volume que não atrapalhe seu sono e vamos começar. Imagine uma terra antiga e misteriosa, onde a primeira grande civilização da humanidade floresceu, criando os alicerces da sociedade moderna. Estamos falando dos Sumérios, o povo que habitou a Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates, há mais de 5.000 anos. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo, onde descobriremos como essa civilização visionária inventou a escrita, ergueu majestosas cidades-estado e desenvolveu uma cultura rica e complexa. Vamos explorar os mitos, as inovações e os feitos extraordinários dos Sumérios, os pioneiros da história humana. Venha comigo desvendar os segredos e as maravilhas da antiga Suméria. No ano de 1625, um nobre italiano chamado Pietro della Valle fez uma viagem pelo Oriente Médio. Della Valle era um viajante prolífico. Ele viajou pela Ásia, norte da África e até mesmo pela Índia. Ele se casou com uma princesa cristã assíria em Damasco, e agora os dois viajavam juntos, percorrendo a cavalo e de camelo, acompanhados por guias locais. Naquela época, viajar nessa região não poderia ser mais perigoso. Os impérios otomano e persa estavam em guerra, lutando pelo domínio de Bagdá. E enquanto isso, bandidos locais aproveitavam o caos para atacar viajantes. Naqueles dias, até leões perambulavam por essas colinas. Devido a esses vários perigos, os guias de Della Valle estavam constantemente tensos. Foi em 18 de junho de 1625, quando avistaram um grupo distante de beduínos no horizonte. Seus guias decidiram que poderiam estar em perigo e começaram a procurar um lugar para se esconder. Ao longe, avistaram a imensa massa de uma série de enormes ruínas, como Della Valle mais tarde escreveria em suas memórias. Para maior segurança, nos mudamos mais uma milha adiante e nos estabelecemos sob uma pequena colina perto de algumas ruínas de edifícios que vimos de longe. O grupo de Della Valle ficou nessas ruínas por várias noites enquanto seus guias negociavam com o governante local, pedindo passagem segura. Durante o dia, sob o sol escaldante do Iraque, Della Valle passava o tempo caminhando entre aquelas ruínas monumentais. Nossa remoção daqui sendo ainda adiada, fui pela manhã para examinar mais diligentemente as ruínas do edifício antigo mencionado acima. O que tinha sido, eu não conseguia entender, mas achei que havia sido construído com tijolos muito bons, a maioria dos quais estava marcada com certas letras desconhecidas que pareciam muito antigas. Observei que haviam sido cimentados não com cal, mas com betume ou piche. Della Valle ficou fascinado pelos fragmentos quebrados de escrita que jaziam no chão deste lugar arruinado. Ele explorou mais a fundo e anotou alguns dos símbolos que via repetidamente estampados nas pedras e nos pedaços de tijolo de argila. Ao inspecionar as ruínas novamente, encontrei no chão alguns pedaços de mármore preto, duro e fino, gravado, com as mesmas letras dos tijolos, que me pareciam ser uma espécie de selo. Entre outros símbolos que descobri naquele curto período de tempo, encontrei dois em muitos lugares. Um parecia uma pirâmide, e o outro se assemelhava a uma estrela de 8 pontas. Della Valle e sua esposa não sabiam, mas haviam tropeçado nas ruínas de Ur, uma cidade que havia formado o centro de uma das primeiras civilizações da humanidade. Essa sociedade era conhecida como Suméria, e foi onde tanto do mundo que conhecemos hoje teve início. Eventualmente, as negociações com o líder local ruíram, e os guias de Della Valle não se sentiram mais seguros acampados ali nas ruínas. Eles partiram no meio da noite e fugiram para a segurança através do deserto. Nas bolsas de Della Valle estavam alguns dos tabletes de argila que ele havia encontrado espalhados pelas ruínas de Ur. Estes seriam os primeiros exemplos já vistos na Europa de uma língua que havia sido morta e esquecida por milhares de anos. Durante toda a jornada de volta para casa, Della Valle deve ter virado esses tabletes em suas mãos, contemplado seus misteriosos símbolos antigos. Ele deve ter se perguntado a si mesmo, quem havia construído aquelas enormes montanhas de tijolo e terra, sozinhas lá no meio do deserto? O que os símbolos nesses pedaços quebrados de argila significavam? E se uma cidade tão grande já estivera lá, o que diabos poderia ter acontecido com ela? Nas terras altas do sudeste da Turquia,
Uma cadeia de picos de calcário cobertos de neve se ergue a mais de 3.000 metros acima das planícies planas abaixo. Estas são as Montanhas do Tauro. As montanhas da Turquia se erguem tão abruptamente que as nuvens de chuva têm dificuldade em passar por cima delas. Em vez disso, essas nuvens se acumulam em seus vales e depressões e dão a essas colinas uma taxa excepcionalmente alta de precipitação anual. Na primavera e no verão, o ar quente faz com que as nuvens sejam ainda mais densas e tempestades violentas sacodem essas montanhas também, ecoando entre as pedras dos vales. Como resultado, esta é uma paisagem moldada pela água. Os lados íngremes das montanhas do Tauro foram erodidos para formar riachos e cachoeiras, enquanto rios subterrâneos cortaram a rocha e escavaram algumas das maiores cavernas da Ásia. Assim como moldou as rochas, a água também moldou as crenças das pessoas desta região. O nome dessas montanhas, Tauro, vem da palavra latina para touro, e a razão para isso não é difícil de ver. Templos foram descobertos por toda essa região montanhosa, decorados com estátuas de terracota de touros. Desde os tempos antigos, as pessoas que viviam aqui adoravam o deus da tempestade Texuba. Acreditavam que ele cavalgava nas costas de um touro, talvez porque o som das tempestades de trovão lhes lembrasse o retumbar de cascos enormes. Acompanhadas do estalar e estrondo dessas tempestades de trovão, essas fortes chuvas de primavera escorrem para os riachos e se juntam aos rios que já fluem dos passes de montanha nevados da Armênia. Em breve, esses pequenos rios se juntam e fluem das montanhas para fora sobre as amplas e planas planícies abaixo em dois grandes cursos de água majestosos que correm juntos em quase paralelo por quase 2.000 quilômetros. A vasta planície de inundação desses rios é hoje a terra que chamamos de Iraque. Em árabe, esta área é chamada de Bilad al-Rafidain, a terra dos dois rios. No Ocidente, tem sido conhecida desde os tempos antigos pelo seu nome grego, combinando as palavras mesos ou meio, potamos, ou rio. Mesopotâmia, a terra entre os rios. Esses dois grandes cursos de água são conhecidos como Tigre e Eufrates. Por milênios, esses rios trouxeram vida para a planície de inundação plana do Iraque, e a fonte dessa vida vem de algumas das coisas mais sem vida, as rochas das próprias montanhas. Virtualmente todas as rochas são mantidas juntas com pequenos fragmentos de dois materiais diferentes chamados quartzo e feldspato. O quartzo é um cristal claro e brilhante formado por oxigênio e silício, enquanto o feldspato é um mineral complexo, derivado do silício. Juntos, eles compõem mais de 60% da crosta terrestre. E quando os rios cortam suas raízes através das ravinas das montanhas e correntes subterrâneas, suas águas lavam sobre as rochas e dissolvem suas partes solúveis. Mas quartzo e feldspato não se dissolvem na água, então esses pequenos cristais são carregados pelo rio em uma nuvem de partículas brilhantes. Chamamos essa substância de silt. O silt é às vezes conhecido pelo nome mais poético, flor de rocha, e suas partículas são menores do que um grão de areia. Mas esses pequenos pontos podem ter um impacto enorme. O solo com alto teor de silt tende a reter melhor a água e promove a circulação de ar. Por esse motivo, o solo siltoso forma o habitat perfeito para a maioria das plantas. Os rios Tigre e Eufrates transportam vastas quantidades de silt para as terras baixas do Iraque todos os anos. E como consequência, este trecho plano do deserto, de outra forma árido, tornou-se excepcionalmente fértil. Além de seu rico solo argiloso, as planícies desérticas do sul do Iraque são uma paisagem inóspita. Na verdade, este é talvez o último lugar onde se esperaria que as primeiras civilizações humanas surgissem. Para começar, o clima desta região é extremamente quente e seco. As temperaturas no verão podem ultrapassar os 52 graus Celsius ou 126 graus Fahrenheit. As chuvas são raras, especialmente no verão. Aliadas aos fortes ventos que sopram nessas planícies, isso significa que o solo é árido e varrido pelo vento. Embora as inundações sazonais dos rios tragam vida à terra, essas enchentes também são imprevisíveis. No Egito, o rio Nilo flui diretamente dos grandes lagos da África, que atuam como força estabilizadora e reguladora. Mas o Tigre e o Eufrates dependem da quantidade de chuva que cai nas montanhas da Turquia, Armênia e Kurdistão, uma quantidade que varia muito de ano para ano. Anos de seca muitas vezes podem ser seguidos por anos de enchentes devastadoras, e durante o inverno, toda a planície é coberta por uma espessa camada de lama.
A região sul do Iraque também é pobre em recursos naturais. A terra é essencialmente nada além de uma planície de inundação feita de argila e silt. Não havia metais para serem minerados aqui e praticamente nenhuma pedra. Devido a todos esses desafios, levou muito tempo para que os primeiros humanos alcançassem este ambiente hostil. Nos tempos pré-históricos, os humanos arcaicos, como o Homo erectus, lutavam pela sobrevivência nas partes superiores dos rios. Arqueólogos encontraram machados de pedra e outros artefatos datando de quase 500 mil de anos atrás. Mas as terras ribeirinhas do sul do Iraque não eram adequadas para esse estilo de vida de caçadores-coletores. Mas cerca de 13 mil anos atrás, as coisas começaram a mudar. Os primeiros caçadores-coletores nômades começaram a se estabelecer em aldeias permanentes. Esses primeiros inovadores perceberam algo interessante. Eles viram que quando jogavam fora as sementes descartadas de plantas comestíveis, aquela mesma planta brotaria mais tarde de seus monturos de lixo. Isso lhes deu uma ideia. Eles perceberam que se enterrassem sementes de plantas na terra, as alimentassem e as regassem, mais plantas iguais cresceriam. Esses foram alguns dos primeiros agricultores, e uma vez que encontraram um bom pedaço de terra, compreensivelmente não queriam se mudar. Logo construíram casas nas proximidades e celeiros para armazenar alimentos durante o inverno. Eles se uniram em comunidades maiores para dividir o trabalho agrícola e proteger seus grãos caso alguém tentasse roubá-los. Aprenderam a pegar a argila do solo e moldá-la em potes, mas ainda estavam limitados a áreas onde as chuvas eram abundantes, como as montanhas e as colinas. A partir de cerca de 6.500 a.C., esses assentamentos humanos começaram a se espalhar. Século após século, milênio após milênio, eles seguiram o curso dos dois grandes rios e adentraram na terra inóspita do sul do Iraque. Quem eram essas pessoas, que língua falavam e como se chamavam, não temos ideia. Hoje, chamamos esse período de vários milhares de anos de período Ubaid, nomeado bastante arbitrariamente após o local onde seus primeiros artefatos foram encontrados. Conforme os Ubaiditas desciam os rios do Iraque, também começaram a notar outras coisas. Perceberam que as palmeiras tâmaras cresciam em algumas áreas do rio, fornecendo-lhes uma rica e deliciosa fonte de calorias. Logo descobriram que essas também podiam ser cultivadas e plantadas em pomares. Também notaram que essas palmeiras poderiam fornecer sombra para outras plantas mais frágeis, permitindo que fossem cultivadas também sob o forte sol do Iraque. Fizeram outra descoberta crucial também. Perceberam que não precisavam cultivar suas plantas apenas nas margens do rio. Com um pouco de trabalho duro, podiam cavar canais que desviavam a água vital para o interior. Agora podiam cultivar colheitas praticamente em qualquer lugar, desde que conseguissem cavar um canal comprido o suficiente. As pessoas desta região logo se tornariam muito boas em cavar canais. Trabalhada adequadamente dessa maneira, esta paisagem poderia ser imensamente produtiva. Em seus campos, as pessoas aqui cultivavam trigo, milhete e gergelim. Nos jardins, sob a sombra de suas palmeiras, também cultivavam romãs, uvas e figos, além de grão de bico, lentilhas, alho-poró, alho, pepinos e agrião. Mas havia um remendo de verde notável no meio de todo esse deserto. No sul do Iraque, os rios Tigre e Eufrates se ramificavam em deltas e lagos rasos antes de se encontrarem com o oceano, criando uma paisagem de pântano antigo. Aqui, densos bosques de juncos crescem tão altos que você não consegue ver por cima deles, povoados por búfalos, javalis e aves de pântano. Desde os tempos antigos, as pessoas aqui construíam suas casas de juncos, amarrando-os em vigas incrivelmente fortes de até 1 metro de espessura e construindo grandes casas abobadadas apenas de juncos. É nesta paisagem pantanosa do sul que as maiores cidades sumérias surgiram. Assim como a Mesopotâmia era regada por 2 grandes rios, suas terras também eram habitadas por 2 grandes povos. Estes eram o povo sumério e o povo acádio. Ao longo de sua história, sumérios e acádios cresceram juntos de tal forma simbiótica que é impossível contar a história de um sem o outro. Sabemos uma quantidade razoável sobre o povo acádio no norte. Eles falavam uma língua da família semítica, o que significa que está na mesma família de línguas que o aramaico da Bíblia, e mais tarde o hebraico e o árabe. Essa língua parece ter sido indígena à região e compartilha gramática e palavras com muitas outras línguas ao seu redor. Mas o povo sumério é muito mais misterioso.
Na verdade, eles são um mistério tão grande que causaram aos arqueólogos o que é chamado de o problema sumério. Os sumérios falavam o que chamamos de uma língua isolada, ou seja, não tem relação com nenhuma das línguas ao seu redor, e essencialmente está em uma família de línguas própria. O sumério era tão estranho para a região que os primeiros estudiosos que descobriram seus primeiros textos não acreditavam que poderia ser uma língua real. Eles pensavam que devia ser uma espécie de código usado para se comunicar em segredo. Isso sozinho levou alguns historiadores a perguntarem se os sumérios podem ter chegado ao sul do Iraque de algum outro lugar. A cultura suméria se centrava na costa marítima do extremo sul do Iraque, e assim, alguns sugeriram que eles podem ter chegado de barco. Algum respaldo para essa teoria pode vir dos escritos do historiador romano Flávio Joséfo, que registrou uma lenda babilônica que ouviu no primeiro século d.C. Ele relata a história de um ser meio homem, meio peixe, chamado Oannes, que saiu do mar e ensinou ao povo da Mesopotâmia os segredos da cultura. Ele lhes trouxe o conhecimento das letras, ciências e todo tipo de técnicas. Também lhes ensinou como fundar cidades, construir templos, criar leis e medir parcelas de terra. Ele revelou a eles como trabalhar a terra e colher frutos. Depois de ensinar à humanidade todos esses segredos, Oannes salta de volta para o mar e nada para longe. É possível que nesse mito os antigos contadores de histórias tenham preservado alguma memória da chegada dos sumérios em massa por barco, trazendo consigo sua cultura urbana avançada. Alguns até argumentaram que os sumérios podem ter vindo de lugares tão distantes quanto a Índia. Mais evidências para a teoria da migração parecem vir das palavras que os sumérios usavam para suas profissões. Para trabalhos mais comuns, aqueles que envolviam trabalho manual, os sumérios usavam palavras antigas, pré-sumérias. Enquanto isso, eles trouxeram novas palavras para descrever ocupações mais sofisticadas e urbanas. Por exemplo, as palavras para escriba e vinhateiro são ambas distintamente sumérias. Mas outros propuseram uma teoria mais interessante que parece resolver algumas dessas contradições. Embora pareça um pouco fora de cogitação, acho que vale a pena mencionar aqui. A pista para esta teoria vem, mais uma vez, da mitologia. A versão suméria da história foi dominada por um evento devastador de proporções apocalípticas. Se você foi criado lendo histórias da Bíblia, talvez a ache familiar. Os sumérios acreditavam que em uma época muito anterior, na época de seus antepassados mais distantes, um grande dilúvio havia inundado o mundo. Essa mesma história mais tarde passaria para as lendas do Império Babilônico, e a partir daí, para os poetas hebreus que escreveram os primeiros livros da Bíblia. Por esse motivo, a história do dilúvio é talvez a mais antiga história continuamente contada, e é nessa lenda que a pista para a origem dos sumérios pode estar. A história do dilúvio é tão marcante. Tantos historiadores com graus variados de credibilidade tentaram encontrar algum evento histórico que possa tê-lo inspirado, e a história está repleta de grandes inundações. Quando a última era do gelo terminou por volta de 10.000 a.C., as temperaturas globais subiram entre 4 a 7 graus ao longo de um período de cerca de 5.000 anos. Até esse ponto, vastas calotas de gelo cobriam a Terra no norte do planeta, chegando até Berlim. Mas à medida que as temperaturas subiram, essas calotas de gelo derreteram e sua água voltou para os oceanos. Os níveis do mar subiram em média 2 a 2,5 centímetros por ano, até que no final, o mar subiu incríveis 120 metros, o suficiente para engolir completamente um prédio de 30 andares. Ao redor do mundo, o mar engoliu vastas regiões da costa. A ponte terrestre que uma vez conectou a Rússia e o Alasca foi submersa, separando Ásia e Américas para sempre. Regiões de baixa altitude do que hoje é o Mar do Norte da Europa inundaram, transformando a Grã-Bretanha em uma ilha. No Oriente Médio, os efeitos foram igualmente dramáticos. Durante os baixos níveis do mar da Era do Gelo, o Tigre e o Eufrates fluíam por mais 600 quilômetros, unindo-se em um único rio, serpenteando ao longo de um trecho de vale de baixa altitude encaixado entre o que hoje é o Irã e a Arábia Saudita. Esse grande rio teria encontrado o Oceano Índico na região de Dubai hoje. Alguns historiadores argumentaram que os humanos neolíticos podem ter feito sua casa neste fértil vale, tendo descido das montanhas do Irã. Mas à medida que os glaciares derretiam, o mar avançava. Lentamente no início,
mas com uma velocidade crescente. Nos próximos 5.000 anos, a linha costeira teria se movido a uma taxa média de 120 metros por ano. Isso é mais de 1 quilômetro a cada 10 anos, ou 1 metro a cada 3 dias. Se houvesse humanos vivendo nesta região de baixa altitude na época, este evento deve ter sido absolutamente aterrorizante. Os próximos séculos veriam essas pessoas sendo expulsas para o norte pelas ondas avançando que engoliam florestas inteiras e vilarejos. Essas pessoas teriam sido pressionadas em populações cada vez mais densas, forçadas a se adaptar conforme avançavam. Teriam sido um bando errante de refugiados, nunca capazes de se estabelecer em nenhum lugar por muito tempo, antes que o mar fizesse seu próximo avanço. Este êxodo teria continuado até que a temperatura do planeta se estabilizasse e a costa marítima alcançasse seu ponto mais distante, por volta do ano 5000, exatamente na época em que a cultura suméria, como a conhecemos, irrompeu no palco histórico. Esta é uma teoria que eu acho que merece alguma consideração, que à medida que as ondas de agricultores falantes de línguas semíticas desciam dos rios das montanhas do norte, eles encontraram outra população subindo do sul, um povo arrasado e devastado que falava uma língua que havia evoluído independentemente e contava histórias de um dilúvio que havia afogado o mundo inteiro. Essa teoria poderia ser apoiada pela lenda do homem-peixe anfíbio Onis. Será possível que os sumérios tenham vindo para o sul do Iraque não de barco, mas realmente saindo de uma terra que agora estava no fundo do mar? Outra lenda, chamada o mito de Enki e Ninhursag, relata uma história de criação, na qual o deus Enki cria o homem em uma terra chamada Dilmun. Como o Jardim do Éden, Dilmun é um paraíso terrestre. Em Dilmun, o corvo não emite seu grito, o leão não mata, o lobo não ataca o cordeiro, o cão selvagem devorador de filhotes é desconhecido. Dilmun é pensado para ter sido o que é agora o Bahrein, uma ilha no meio do Golfo Pérsico, aquele corpo d'água que era outrora um vale fértil de rio. Tudo que temos sobre esse assunto é especulação, e até que novas evidências sejam encontradas, isso permanecerá apenas uma teoria. Mas como contador de histórias, não posso deixar de ser atraído por essa explicação colorida. Quando tentamos descobrir a verdade do que aconteceu nesse passado incrivelmente distante, somos lembrados de que a história não é um conjunto rígido de datas e fatos, mas um processo contínuo de investigação e debate. Às vezes pode parecer como mapear a superfície de um planeta em outro sistema solar, ou como explorar as profundezas escuras do mar profundo. E tudo o que temos para trabalhar são os pequenos pontos de luz que a história fornece. Podemos nunca saber a verdade sobre de onde vieram os sumérios, mas há muito que sabemos. Os sumérios se referiam a si mesmos como Usa-Diga, ou o povo de cabeças pretas, e os acádios os chamavam de Tsalmat Kakadi, que significava a mesma coisa em sua própria língua. A partir de entalhes que retratam sumérios, podemos ver como eles usavam o cabelo, cacheado no topo e cortado curto nas laterais. Homens comuns usavam saiotes de pele de carneiro, enquanto os mais ricos usavam tecidos coloridos fiados de lã, decorados com borlas e contas. Entre os ricos, tanto homens quanto mulheres usavam joias, pulseiras de tornozelo, braceletes, colares e ornamentos de orelha, feitos de cobre e às vezes ouro. Notavelmente, também temos uma grande quantidade de evidências sobre a música suméria. Como tudo mais, os sumérios escreveram sua música em tabuletas de argila, e também descobrimos outros textos que explicam como tocá-la, incluindo como afinar os instrumentos. Hoje somos capazes de ouvir os sons da música que uma vez tocava nos templos e pátios das cidades, como Eridu, Ur e Uruk. Esses dois grandes povos, os acádios semitas e os sumérios, formaram uma simbiose nos próximos séculos que veria suas culturas correrem em paralelo, assim como seus dois grandes rios. Eles compartilharam seus sucessos e avanços, compartilharam as cidades que estavam crescendo para se tornar as maiores já vistas, mas também compartilharam seus fracassos. Como resultado, seus destinos se tornaram inextricavelmente entrelaçados. Os sumérios acreditavam que o mundo era uma massa terrestre aproximadamente circular, cercada por todos os lados por um imenso corpo de água. Eles acreditavam que outro oceano também estava acima de suas cabeças, mantido no lugar pela estrutura sólida do céu, que ocasionalmente deixava passar pártigua como chuva. Eles dividiram a água em dois tipos, a da chuva e dos rios, água doce, e a do mar, água salgada.
Os sumérios chamavam sua pátria de Kenji, que significa a terra dos nobres senhores. Para descrever as sociedades sedentárias dos sumérios e acádios, eles usavam a palavra Kalam, que significava civilizado, enquanto usavam a palavra Kur para descrever as zonas montanhosas que faziam fronteira com as planícies. Kur, na língua suméria, significava montanha, mas também passou a significar rebelde, bárbaro e selvagem. Naquela época é assim que o mundo exterior deve ter parecido para eles. Ao sul e ao oeste se estendia o vasto deserto da Arábia, um mar de dunas de areia onde nada crescia, lar de tribos nômades ferozes. Ao norte, as rochosas montanhas Taurus da Turquia e do Kurdistão o cercavam, cheias de robustos habitantes das montanhas, enquanto as montanhas Zagros do Irã formavam a fronteira de seu mundo a leste. Hoje, a palavra árabe para a região da Alta Mesopotâmia ainda carrega dentro de si um sentido desse sentimento de isolamento. Eles a chamam de Al-Jazeera, que significa a ilha. Mas apesar dos desafios de sua paisagem, os sumérios prosperaram. Eles não tinham pedra para construir, então aprenderam a fazer tijolos com o barro do rio, misturando-os com palha, cascalho e cerâmica quebrada e assando-os. Com argila, eles faziam de tudo, desde potes e pratos até foices e tábuas de escrita. Eles não tinham madeira, então, em vez disso, colhiam vastas quantidades de juncos, amarrando-os em feixes e entrelaçando-os em esteiras. Os sumérios inventaram ou adotaram a roda de oleiro, a roda do carro, o arado e o barco à vela. Suas construções usavam arcos e cúpulas complexas. Eles descobriram como fundir metais como cobre e, mais tarde, bronze. Os sumérios também eram ávidos matemáticos. Eles desenvolveram sistemas complexos de medição, bem como métodos para dividir, multiplicar e calcular ângulos, até mesmo escrevendo as primeiras tabelas de multiplicação em tabuletas de argila. Na verdade, usamos a matemática suméria todos os dias. Foram os sumérios que dividiram o tempo em minutos e segundos que ainda usamos. E como o seu sistema numérico funcionava com base 60 em vez de nosso sistema de 10, é por isso que temos 60 minutos em uma hora. A razão para usar 60 como base de um sistema numérico é, na verdade, bastante simples e está enraizada no design de nossos corpos. Se você estender a mão agora à sua frente, perceberá que cada um dos seus 4 dedos é dividido em 3 segmentos. Acredita-se que as pessoas antigas usavam o polegar da mão direita para tocar cada segmento do dedo, contando até 12. Quando chegavam a 12, levantavam um dedo da mão esquerda, contando os 12. Quando tinham 5 dedos levantados na mão esquerda, tinham 60 e tinham que começar de novo. O fato de haver 12 ciclos da Lua em cada ano teria confirmado para os sumérios que esse era o sistema numérico pretendido pelos deuses. Os 360 graus que ainda usamos na medição de ângulos são outro vestígio desse sistema. Devido a esse lampejo de engenhosidade, a sociedade suméria cresceu a um ritmo lento, mas constante. Eles cavaram vastas redes de canais de irrigação que ampliaram a zona agrícola ao redor dos rios, e também lhes permitiram transportar mercadorias em barcos canalizados. Eles construíram barragens para regular o fluxo dos rios e garantir inundações da primavera viessem de forma mais controlada. Na verdade, a língua suméria tem uma vasta gama de palavras para descrever os diferentes tipos de canais, reservatórios, barragens e comportas necessárias para controlar sua água. Gradualmente, a paisagem do sul do Iraque se transformou de planícies salinas empoeiradas e pântanos lamacentos em uma colcha de retalhos verde de terras agrícolas. Muitos historiadores argumentaram que foi a escavação desses canais e cursos d'água que originalmente levou à maior organização social que vemos durante o período sumério. Esses extensos sistemas de manejo de água precisavam de planejamento cuidadoso, experiência em engenharia e cálculos matemáticos. As equipes de trabalho precisavam ser organizadas e pagas com comida e cerveja. Supervisores e encarregados precisavam ser nomeados, e tudo isso levou a uma espécie de burocracia primitiva, que deu origem aos primeiros estados verdadeiros. Na década de 1930, o historiador Arnold Toynbee argumentou famosamente que foram justamente esses desafios ambientais no sul do Iraque que criaram as condições em que a civilização poderia ser criada. A dessecação da região impeliu os pais da civilização suméria a lidar com a selva pantanosa do vale inferior do Tigre e do Eufrates e a transformá-la. O sofrimento pelo qual passaram os pais da civilização suméria é comemorado na lenda suméria.
O assassinato do dragão Tiamat pelo deus Marduk e a criação do mundo a partir de seus restos mortais significam a subjugação da selva primordial e a criação da terra pela canalização das águas e a drenagem do solo. A paisagem semidesértica e árida criou o que ele chamou de efeito estímulo e resposta nessas primeiras pessoas. Toynbee argumenta que em condições muito confortáveis, as pessoas têm pouca necessidade de aumentar a organização social ou o desenvolvimento tecnológico. Em condições muito severas, a sociedade encontra-se impossibilitada de se desenvolver. Ele argumenta que é em ambientes como o sul do Iraque, onde os desafios são numerosos, mas não esmagadores, que um berço da civilização pode ocorrer. De acordo com textos sumérios, a primeira cidade na região foi a cidade de Eridu. Um documento controverso conhecido como a Lista de Reis Sumérios descreve Eridu como o lugar onde o deus Enki decidiu pela primeira vez que um rei deveria governar. Quando o reinado do céu foi baixado, o reinado estava em Eridu. Em Eridu, Alulim se tornou rei. Ele governou por 28.800 anos. Alaungar governou por 36.000 anos. Por razões óbvias, muitos historiadores questionaram a confiabilidade dessa fonte. Alguns foram tão longe a ponto de chamá-la de uma peça de pura ficção ou de propaganda posterior destinada a legitimar um usurpador do trono. Mas a lista de reis nos conta como os sumérios, em pelo menos um ponto, pensavam em sua história. E muitos têm argumentado que Eridu pode muito bem ter sido a primeira cidade do mundo. Eridu foi fundada por volta do ano 5400 a.C. Isso foi quase 7 milênios e meio atrás. Nesse período, populações de mamutes lanosos, sobreviventes do fim da era glacial, ainda vagavam em partes remotas do mundo. Eridu era habitada por falantes sumérios e logo faria parte de uma constelação de pequenas cidades que pontilhavam a paisagem do sul do Iraque. Essas cidades-estado independentes eram centradas em seus templos e governadas por reis sacerdotes conhecidos como Ensi. Registros mostram que esses Ensi muitas vezes eram assistidos por um conselho de anciãos que incluía tanto homens quanto mulheres. A maioria das maiores cidades nesse período provavelmente não tinha mais do que cerca de 10.000 pessoas. As fronteiras dessas cidades-estado eram definidas pelos cursos dos canais e por pedras de fronteira especialmente criadas. Monumentos esculpidos deixados salientes da terra para marcar a linha entre um território e outro. À medida que lentamente essas cidades começaram a ofuscar a antiga cultura Ubaid que as havia precedido, a arte e a arquitetura começaram a assumir a forma que verdadeiramente chamaríamos de Suméria, e a tecnologia também começou a dar grandes saltos adiante. Este primeiro período parece ter sido um tempo de relativa paz. Há poucas evidências de guerra organizada ou da manutenção de soldados profissionais nessas primeiras cidades. A maioria das cidades durante este período passou sem muralhas. Um mito sumério excepcionalmente antigo chamado Os Dons de Inanna parece capturar parte do espírito deste período de transição. Ele descreve a tecnologia e os refinamentos da civilização sendo transmitidos por Enki, o rei dos deuses, para sua filha, a deusa Inanna. Ela mais tarde os passa para o povo de Sumer. Santa Inanna recebeu a habilidade do carpinteiro, a habilidade do cobreiro, a habilidade do escriba, a habilidade do ferreiro, a habilidade do trabalhador do couro, a habilidade do construtor, a habilidade do trabalhador do junco. Santa Inanna recebeu sabedoria, a cabana do pastor, o conhecimento para empilhar brasas brilhantes, o redil. Enki ensina a Inanna sobre a família, as leis adequadas de herança e a arte de bom julgamento. Mas ele também continua a dar a ela outros presentes, alguns dos quais mostram que o lado mais sombrio da civilização já começava a se fazer conhecido. Santa Inanna recebeu o engano e as terras rebeldes. Santa Inanna recebeu heroísmo, poder, maldade, o saqueamento de cidades e a criação de lamentações. Pode ser que os antigos sumérios já reconhecessem, bem no início da sociedade humana sedentária, o que o estudioso Walter Benjamin um dia escreveria, que não há registro de civilização que não seja ao mesmo tempo um registro de barbarismo. É verdade que durante este período os sumérios começaram práticas que dariam início a uma fase triste da história humana. Entre elas está o uso de trabalho escravo. Eles capturaram homens e mulheres das regiões montanhosas além de suas fronteiras e usaram seu trabalho para impulsionar o crescimento de sua própria economia.
No último episódio, usei a metáfora da morte das estrelas para falar sobre o ciclo de vida que os impérios frequentemente atravessam. Mas também podemos pensar sobre o nascimento das civilizações dessa maneira. As primeiras estrelas nasceram de nuvens de gás compactadas juntas sob o peso de sua própria gravidade em uma bola giratória de matéria. Sob pressão suficiente, a temperatura do núcleo da estrela aumentou e, finalmente, a fusão nuclear começou. As primeiras estrelas explodiram em luz. Quando pessoas suficientes se reúnem em um só lugar, esse assentamento obtém uma espécie de gravidade. Ele atrai outras pessoas para ele e, à medida que o tamanho do assentamento aumenta, também aumenta a pressão sobre seus diversos sistemas. Em alguns casos, essa pressão resulta nessas pessoas sendo fundidas em formas mais complexas de organização. Por volta do ano 3200 a.C., as primeiras estrelas desses assentamentos humanos começaram a explodir em luz. Essa luz foi a invenção da escrita, um poema épico sumério chamado Enmerkar. E o Senhor de Arata dá a primeira história conhecida sobre a invenção da escrita. Este poema atribui a invenção a um rei que precisa enviar tantas mensagens que seu mensageiro não consegue se lembrar de todas. Como a boca do mensageiro estava pesada e ele não conseguia repetir a mensagem, o senhor de Kulaba achatou um pouco de argila e colocou palavras nela como uma tabuleta. Até então, não havia como colocar palavras em argila. Os sumérios tinham duas coisas ao seu redor em praticamente abundância ilimitada. Era a argila sob seus pés e os juncos que cresciam nos pântanos e ao longo das margens dos rios. São esses dois recursos que se combinaram para formar a primeira escrita humana. Os escribas sumérios pegariam um pedaço de argila grande o suficiente para caber em sua mão. Na verdade, cerca do tamanho de um smartphone moderno. Eles pegariam um pedaço de junco cortado no formato de uma cunha e o imprimiriam repetidamente na argila para formar símbolos. As formas distintivas de cunha dos juncos dão a esse tipo de escrita seu nome. Nós o chamamos de cuneiforme. As mais antigas tabuletas de argila cuneiforme vêm da cidade de Uruk e datam do final do quarto milênio, provavelmente entre os séculos 32 e 33 a.C. Este script originalmente consistia em pictogramas, pequenas imagens projetadas para representar objetos, para que todos pudessem entender o que representavam. Estes foram usados inicialmente para controlar coisas do dia a dia, como rações e suprimentos. Em algumas dessas primeiras tabuletas, ainda é possível ver claramente o que significam. Uma tigela de comida é representada com uma boca de comer ao lado de 6 impressões, e um feixe de trigo ao lado de 5. Isso indica que um trabalhador pode trocar esta tabuleta por 6 tigelas de comida e 5 feixes de trigo. Os escribas teriam que trabalhar rápido, copiando centenas de documentos ao longo do dia. Lentamente, essa pressão fez com que os sinais tivessem que se tornar mais simples e abstratos. Logo, eles não se pareciam mais com os objetos que descreviam. Após o ano 3000, o número de símbolos foi reduzido de cerca de 1.500 para cerca de 600, e alguém teve a brilhante ideia de que cada símbolo poderia representar um certo som, em vez de uma ideia completa. Este foi o início do primeiro alfabeto, mas isso significava que agora apenas alguns educados poderiam entender a escrita, e logo uma classe separada de escribas emergiu. O cérebro humano nunca mais seria o mesmo. As pessoas agora podiam ler as palavras de reis e escribas que haviam morrido centenas de anos antes. Eles também podiam começar a escrever tudo o que haviam aprendido para que pudesse ser lembrado e, mais importante, pudesse ser desenvolvido. Em parte devido a essa habilidade de registrar o conhecimento, a tecnologia da Suméria por volta dessa época começou a dar saltos ainda maiores para frente. Este próximo período da história seria conhecido como o período de Uruk. O período é nomeado após a cidade de Uruk, que até meados do quarto milênio a.C. havia se tornado a maior e mais poderosa cidade do sul da Mesopotâmia. Uma das principais formas que os historiadores marcam a transição para o período de Uruk é observando uma mudança dramática que ocorreu por volta dessa época na cerâmica da região. Se você está pensando que a cerâmica deve ter se tornado mais sofisticada e ornamental à medida que a tecnologia melhorou, então você está enganado. Na verdade, a cerâmica antiga do período de Ubaid era excepcionalmente bonita. Foi feito em um dispositivo conhecido como roda lenta e pintado com desenhos geométricos distintivos em marrom ou preto. Era um item de luxo para os poucos selecionados. A transição para o período de Uruk viu um grande aumento na quantidade de cerâmica produzida,
mas a qualidade caiu dramaticamente. Graças a uma tecnologia conhecida como roda rápida, jarros e potes de argila agora podiam ser feitos em grande número por trabalhadores em oficinas intensivas. Esta foi a primeira era de produção em massa. A economia próspera das cidades sumérias ganha vida em seus documentos. As tabuletas de argila nos dizem que na cidade de Girsu, por exemplo, 15.000 mulheres estavam empregadas na indústria têxtil. Uma fábrica produzia 11.000 toneladas de farinha por ano, além de pão, cerveja e óleo de linhaça. Esta fábrica empregava 134 especialistas e 868 trabalhadores qualificados, dos quais a grande maioria eram mulheres. Como não havia moeda na época, os trabalhadores eram pagos diretamente com alimentos e outros bens. A ração mínima de um trabalhador de fábrica não qualificado consistia em 20 litros de cevada por mês, juntamente com 2 litros de óleo e 2 quilos de lã por ano. Enquanto isso, seu supervisor ganharia aproximadamente o dobro dessa ração. Os pobres na sociedade suméria eram oprimidos e provavelmente estavam bastante miseráveis. Muitas vezes eles tinham que pedir comida ou prata de agiotas predatórios a taxas de juros esmagadoras, de até 30%. Mas apesar dessa crescente desigualdade, até meados do quarto milênio após o avanço econômico fez com que a cidade de Uruk se tornasse a maior e mais poderosa cidade do sul da Mesopotâmia. Isso foi por volta do ano 3500 a.C., ou há mais de 5.000 anos atrás. Neste momento, quase 2.000 anos já haviam se passado desde a fundação original da primeira cidade em Eridu. Isso é tempo suficiente para nos levar do momento presente à era de Júlio César. Neste momento, a civilização suméria já era antiga, mas as mais antigas pirâmides do Egito ainda não seriam construídas por mais 900 anos. Na Grã-Bretanha, o monumento neolítico Stonehenge, na época, era apenas uma série de montículos e obras de terra, e suas grandes pedras não seriam movidas para o lugar por mais 1.300 anos. Quando a escrita foi inventada em Uruk no século 22 a.C., a última população de mamutes lanosos a sobreviver ao fim da Era do Gelo ainda estava agarrada à vida em um afloramento rochoso no Mar Siberiano Oriental, conhecido como Ilha Wrangel. Nessa época, Uruk teria cerca de 50.000 habitantes. Isso é apenas o suficiente para encher um estádio de futebol moderno de tamanho médio, mas naquela época era a maior cidade que a Terra já tinha visto. A peça mais antiga de literatura sobrevivente do mundo, conhecida como o Épico de Gilgamesh, começa nesta cidade. É a história de um rei de Uruk chamado Gilgamesh, que provavelmente governou em algum momento do terceiro milênio. Seja qual for os fatos históricos de seu reinado, Gilgamesh causou impacto suficiente como governante para entrar na lenda como um herói mítico, 2/3 Deus e 1/3 humano. Embora haja muito mais mito do que fato nesta antiga narrativa, o Épico de Gilgamesh nos diz um pouco sobre como a sociedade suméria mudou nos primeiros séculos do terceiro milênio. Para começar, é evidente que a guerra começou a aumentar na região. A história começa na poderosa cidade de Uruk, e um aspecto da cidade é mencionado como uma grande fonte de orgulho. Essas são as linhas do Épico de Gilgamesh que mostram isso. Veja os muros externos que brilham como cobre. Veja o muro interno que ninguém pode rivalizar. Toque a Pedra do Limiar. É dos tempos antigos. Suba e caminhe no muro de Uruk. Inspecione a pedra fundamental e examine a sua alvenaria. Não é construída de tijolo cozido? Está claro que as muralhas da cidade agora eram uma necessidade, mas podemos dizer pelo grande orgulho mostrado nas fortificações de Uruk que elas também podem ter sido bastante raras. Na verdade, ao longo da história, a cidade é referida repetidamente como Forte Uruk Amuralhada. Também temos uma ideia de como a cidade foi dividida durante este tempo, sugerindo algum nível de planejamento urbano por parte de seus governantes. Essas partes compreendem Uruk: 1/3 para a cidade, 1/3 para o jardim, 1/3 para o campo e um recinto para o templo de Ishtar. No auge do período de Uruk, a cidade cobria uma área de 2,5 km². Tinha um porto no rio, juntamente com oficinas e casas desordenadas. No centro da cidade estava o famoso Templo Branco de Uruk. Estava elevado a 21 metros e coberto de gesso branco que refletia a luz do sol e fazia o templo brilhar durante o dia. Se você caminhasse pelas ruas de Uruk durante esse período, veria mercados cheios de produtos como feijões e lentilhas, romãs e tâmaras, potes de xarope de tâmara e óleo.
Nas partes mais ricas da cidade, as casas seriam construídas com tijolos cozidos, mas em outros lugares seriam de barro e argila, secos ao sol. As casas provavelmente estariam dispostas de maneira caótica, criando um labirinto de vielas e becos, cobertos por esteiras de junco para mantê-los frescos durante o calor do dia. Os agricultores carregariam grandes feixes de juncos e trigo nas costas, e os pastores trariam suas ovelhas de longos pelos e bois para a cidade. Aqui e ali você veria homens sentados em círculos em pátios sombreados, compartilhando um grande jarro de cerveja no centro, todos sugando através de canudos longos feitos de junco oco. Enquanto os sumérios importavam alguns vinhos das regiões do norte, era a cerveja que eles mais amavam. Eles tinham mais de 30 variedades diferentes, com nomes como branco, escuro, turvo e adocicado com mel. Algumas de suas cervejas eram aromatizadas com ervas. Era feita diretamente do trigo e da cevada dos campos. E se você comprasse o tipo mais barato, muitas vezes ainda teria sementes de grãos flutuando no fundo. Um texto cuneiforme até mesmo preservou uma espécie de canção de bebedeira. Convocareis cervejeiros e copeiros para nos servir enchentes de cerveja e passá-la ao redor. Que prazer! Que delícia! Maravilhosamente tomá-la, cantar jubilosamente sobre essa nobre bebida, nossos corações encantados e nossas almas radiantes. Podemos imaginar as conversas que essas pessoas antigas teriam tido ao redor de seus jarros de cerveja. Provavelmente não muito diferentes das conversas que você encontraria em qualquer bar ou pub hoje. Alguns desses problemas cotidianos foram preservados em listas de provérbios sumérios antigos. Esses grupos de bebedores de cerveja certamente teriam reclamado que não eram apreciados no trabalho. Sou um cavalo puro sangue, mas estou atrelado a uma mula, e devo puxar um carro e carregar juncos e palha. Outros teriam lamentado sobre uma das preocupações mais antigas do ser humano: não ter dinheiro suficiente. O homem pobre está melhor morto do que vivo. Se ele tem pão, ele não tem sal. Se ele tem sal, ele não tem pão. Como com os bebedores em todas as épocas da história, eles teriam brigado e gritado insultos uns aos outros nas ruas. Se você fosse colocado na água, a água se tornaria suja. Se você fosse colocado em um jardim, a fruta apodreceria. À noite, as pessoas geralmente dormiam nos telhados, já que o calor dentro das casas seria demais para elas. A cidade teria sido uma mistura pungente de cheiros. Fornos de cerâmica e fábricas de tijolos teriam emitido fumaça ao longo do dia. Não havia sistemas de drenagem nas ruas, e as pessoas teriam jogado seu lixo na rua. Nas casas, as pessoas colocavam camadas de argila, pó de gesso esmagado e esteiras de junco para criar um efeito macio, semelhante a carpete. Do epicentro desta grande metrópole, a civilização de Uruk enviava ondulações pelo mundo, e eventualmente, várias cidades igualmente grandes surgiram ao redor dela. Mas conforme o quarto milênio chegava ao fim, outra cidade suméria estava ascendendo em poder, e logo ela tomaria o lugar de Uruk como o novo centro da cultura suméria. Ela floresceria em reinos de riquezas incontáveis e empurraria os limites do que a humanidade pensava ser possível nos domínios da arte e arquitetura. É a cidade cujas ruínas abrimos este episódio, e o nome dessa cidade era Ur. Ur estava situada exatamente no ponto onde o rio Eufrates encontrava o mar. Era um porto comercial e cidade de pesca, onde gaivotas circulavam e pescadores chegavam com suas capturas de peixes, ostras e tartarugas. Sua posição tanto no mar quanto no rio teria feito dela um próspero centro comercial da região. Como já vimos, se você precisasse de argila ou juncos, o sul do Iraque era o lugar certo. Mas para praticamente tudo mais que precisavam, os sumérios tinham que importar de outras terras. Mas felizmente para eles, sempre tinham algo para negociar. Eles estavam sozinhos entre quase todas as nações do antigo Oriente Médio, pois produziam um grande excedente e variedade de alimentos. A arqueologia mostra que, devido às suas habilidades agrícolas, os mesopotâmicos da antiguidade desfrutavam de uma dieta muito mais rica e variada do que seus vizinhos na Turquia ou no Irã. Até descobrimos algumas receitas sumérias antigas escritas em tabuletas de argila. Esta é a receita para um prato que eles chamavam de tuhu e dá você uma ideia da variedade que eles desfrutavam. Adicione gordura, sal, cerveja, cebola, rúcula, coentro, semolina, cominho e beterraba. Adicione-os à panela, depois amasse alho poró e alho juntos e adicione. Deixe tudo misturar e reduzir a uma pasta, depois polvilhe com coentro e cenoura.
Barcos cheios de trigo e grãos, juncos secos e figos estavam agora navegando pelos rios, levando comida para todas as terras vizinhas. Em troca, outros recursos fluíam de volta. O cobre descia das montanhas do noroeste do Irã e, mais tarde, por navio da ilha de Chipre. Estanho viajava pelos longos passes montanhosos do Afeganistão, como aconteceria ao longo da Idade do Bronze posterior. A prata descia o Eufrates em barcaças das montanhas Taurus da Turquia, enquanto o ouro vinha por terra do Egito e por navio da Índia. Madeira comum para a construção cotidiana podia ser cortada nas montanhas Zagros do Irã, ao leste. Mas para construções mais finas, para palácios e portões de cidade ornamentados, apenas a madeira preciosa do cedro serviria. Isso era trazido por navio do Líbano, onde crescia entre os altos passes montanhosos. Na verdade, um episódio no Épico de Gilgamesh relata a busca do rei para matar um monstro nas montanhas do Líbano e roubar esta bela madeira de sua floresta. Os antigos sumérios negociavam de uma maneira que consideraríamos verdadeiramente globalizada. De suas pequenas costas no Golfo Pérsico, seus navios navegavam para portos comerciais em moderno Bahrein e Omã. De lá, eles navegavam ao longo da costa para negociar com outra das culturas mais antigas e misteriosas do mundo, as pessoas que conhecemos hoje como a civilização do Vale do Indo. De lá, os sumérios obtinham todos os tipos de especiarias e pedras preciosas, como cornalina, bem como o brilhante lápis lazuli, que os sumérios adoravam. Eles o usavam para fazer joias e amuletos, incrustações em tabuleiros de jogos, instrumentos musicais e esculturas de beleza surpreendente. Todo esse comércio teria passado por Ur e inchado a cidade a uma riqueza que provavelmente nenhuma outra habitação humana já tinha alcançado. Os bens funerários descobertos em Ur mostram não apenas a incrível riqueza de seus governantes, mas também a magnífica habilidade artesanal que sugere uma comunidade avançada de artistas. Um desses artefatos encontrado em uma tumba real em Ur nos deu uma visão incrível sobre as vidas e costumes dos antigos sumérios. É um ornamento decorativo, incrustado com um mosaico de concha, calcário vermelho e lápis lazuli. Suas imagens mostram cenas detalhadas da vida cotidiana por volta de 4.600 anos atrás. Hoje é chamado de padrão de Ur. De um lado, o artefato mostra imagens dos sumérios em guerra, os carros puxados por jumentos, os soldados vestindo capas de couro e capacetes, os homens carregando lanças e machados. Do outro lado, ele retrata os sumérios em paz, agricultores e pastores trabalhando em um nível, e acima deles, os escribas com as cabeças raspadas sentados em suas mesas. Nessa época, o urbanismo no mundo sumério estava atingindo seu auge. No final do terceiro milênio, a maioria da população da região viveria em cidades, e nesse mundo recém-urbanizado, o poder econômico de Ur permanecia supremo. Ao longo dos próximos séculos, seu poder se expandiu e contraiu, e em um ponto, alguns de seus reis escreveram inscrições se chamando tanto de rei de Ur quanto de rei de Kish, outra cidade próxima. Isso sugere que Ur pode ter subjugado alguns de seus vizinhos sob seu controle político. Mas por meados do terceiro milênio, parece que a influência de Ur começou a diminuir. Esta era uma nova era militarizada, quando o poder do comércio e da diplomacia parece não ter sido mais suficiente. Uma cidade chamada Lagash realmente se destacou nesta era de violência. Lagash era uma cidade escravista. Ela enriqueceu saqueando aldeias nas colinas, sequestrando pessoas e vendendo-as por toda a região. Por volta do ano 2500 a.C., Lagash entrou em conflito com seu vizinho, uma cidade chamada Umma. A disputa parece ter sido sobre uma faixa de terras ao longo do rio, e isso levou as duas cidades à guerra. Um monumento de pedra esculpida dessa época, conhecido como uma estela, captura algo do espírito desta era. É conhecido como a Estela dos Abutres. A parte superior da pedra é normal o suficiente. Mostra o rei de Lagash, um homem chamado Eannatum, liderando seus soldados para a batalha. Eles usam capacetes de couro e saias feitas de juncos, carregando suas lanças. Essas lanças provavelmente teriam pontas de cobre ou bronze e brilhariam vermelhas ao sol enquanto marchavam. O rei está montado à frente deles em uma carroça primitiva, usando uma pele de animal pendurada em seu peito, com uma lança e um recipiente de lanças ao lado dele. Quando os exércitos se encontraram, a estela mostra o rei Eannatum de Lagash desmontando de sua carroça e liderando seus homens a pé.
Eles avançam em uma falange, um quadrado apertado de homens com escudos largos protegendo suas frentes e uma formação de lanças curtas projetando-se à frente. A luta foi amarga. Eannatum foi atingido no olho por uma flecha, mas sobreviveu para ver seu exército vencer, como registra a inscrição na estela. Eannatum atacou Uma. Os corpos logo somavam 3.600. Eu, Eannatum, como um vento de tempestade feroz, desencadeei a tempestade. Enquanto os soldados de Uma tentavam fugir do sangrento campo de batalha, a estela mostra os soldados de Lagash cortando-os e pisoteando-os sob seus pés. Há algo nesta escultura que, para mim, incorpora algo de uma mudança no espírito da Guerra Suméria. É um tipo particular de crueldade que se regozija com o sofrimento de seus inimigos, e isso é mostrado com mais clareza na parte da escultura que lhe dá seu nome. Estes são os abutres voando sobrevoando, carregando as cabeças decepadas dos soldados de Uma em seus bicos, beliscando suas línguas e olhos. Isso claramente mostra uma espécie de massacre perpetrado pela cidade de Lagash, e o faz com gosto. Devido às vitórias militares desse tipo, a cidade escravista de Lagash acabou por conquistar grande parte do sul da Mesopotâmia. Lagash estabeleceu o que alguns historiadores chamaram de primeiro verdadeiro império do mundo, mas seu domínio foi de curta duração. Nessas épocas antigas, administrar mesmo uma cidade era difícil, e o Império de Lagash, apesar de seu sucesso militar, logo estava criticamente esticado. Para piorar as coisas, o rei Eannatum parece ter governado por meio do que equivale a uma campanha de terror. Não surpreendentemente, seu governo era impopular, e revoltas surgiram contra ele. À medida que o odiado Império de Lagash se fragmentava e desmoronava, o governante de uma de suas cidades subjugadas aproveitou a oportunidade. Ele era o rei de Uma, a cidade cuja derrota e humilhação são retratadas com tanto gosto na Estela dos Abutres, e seu nome era Lugalza-Adjezi. Não está claro exatamente o que fez Lugalza-Adjezi ser tão bem-sucedido, mas está claro que ele estava animado por um ardente desejo de vingança contra o Império de Lagash. Talvez ele até estivesse na batalha em que o rei Eannatum havia massacrado milhares de seus concidadãos. Ele se rebelou contra Lagash e rapidamente derrubou reis que ainda eram leais ao Império nas cidades de Kish e Larsa. Então ele marchou sobre a grande cidade de Ur e a poderosa fortaleza murada de Uruk. Ambas caíram por sua vez, e o rebelde Lugalza-Adjezi mudou sua capital para Uruk. Finalmente, ele marchou sobre a cidade de Lagash em si, o coração do Império, e é aqui que a ardente vingança em seu coração irrompeu. A cidade não resistiu por muito tempo. Lugalza-Adjezi irrompeu sobre seus muros, saqueou a cidade e a incendiou até o chão. Mesmo pelos padrões da época, isso parece ter sido um ato chocante, como um poema sumério recorda com tristeza. Porque o homem de Uma destruiu os tijolos de Lagash, ele cometeu um pecado contra o Deus da cidade. O Deus cortará qualquer mão erguida contra ele. Que Nidaba, a deusa pessoal de Lugalza-Adjezi, faça-o suportar todos esses pecados. Depois de saquear Lagash, o ímpeto de Lugalza-Adjezi parece ter sido imparável. Ele avançou para o norte, seguindo o curso dos dois rios, e logo conquistou todas as regiões que Lagash uma vez reivindicara. Uma inscrição escrita por ele até mesmo afirma ter conquistado todas as terras entre o que ele chama de mares superior e inferior, ou seja, do Golfo Pérsico até a costa do Mediterrâneo. O grande deus Enlil concedeu-lhe a realeza da terra, da região do mar inferior através do Tigre e Eufrates, até o mar superior. 32 reis se reuniram contra ele, mas ele os derrotou e subjugou suas cidades. Prostrou seus senhores, e destruiu todo o campo até as minas de prata. É preciso admitir que isso provavelmente é um exagero. Os sumérios nunca foram capazes de manter colônias distantes ou ocupar terras distantes por muito tempo. É mais provável que Lugalza-Adjezi tenha conseguido algo como uma bem-sucedida incursão na costa, talvez saqueando algumas cidades e trazendo tesouros de volta para Uruk. Mas esta foi a primeira vez que um príncipe sumério fez essa reivindicação. Para eles, este mar superior era a borda oeste de todo o seu mundo. E a ideia de um rei que pudesse conquistar todas as terras entre os mares começou a possuir a imaginação de todos os reis que vieram depois. Mas o rei Lugalza-Adjezi, como os governantes de Lagash antes dele, cometeu o erro crítico de esticar demais seus recursos. Este império era simplesmente grande demais. Em pouco tempo, guerras civis e rebeliões irromperam entre as várias cidades sumérias.
Neste tempo de caos, os outros grandes povos da Mesopotâmia começaram a imaginar suas chances de governar. Estes eram os povos que, até este momento, haviam sido algo como um parceiro júnior na civilização do sul do Iraque. Estes eram os povos de Akkad. Um homem logo os lideraria em uma rebelião aberta contra o Império Sumério. Ele entraria para a história com um nome que em acádio significa o único rei verdadeiro. Esse nome era Sargão, e ele inaugurou o crepúsculo da Era Suméria. Como muitos episódios da história suméria, a história de origem de Sargão de Akkad é algo que você pode achar familiar se foi criado nas histórias da Bíblia. Ele nasceu em algum momento do meio do século 20 a Abusur, e a lenda diz que, quando bebê, foi encontrado em um cesto de vime nas margens do Tigre. Ele foi encontrado por um jardineiro que trabalhava no palácio na cidade de Kish, e que o criou como seu filho. Mas como o bíblico Moisés, este bebê abandonado tinha grandes ambições. Parece ter havido algo especial sobre ele. Algo sobre seus modos encantadores fez com que logo fosse contratado como copeiro no palácio, levando vinho para os senhores e a realeza do reino. Esta era uma posição de grande honra e uma forma para um jovem ganhar influência na corte. O jovem Sargão deve ter se provado de outras maneiras também. Porque logo ele foi incumbido de uma missão de extrema secretividade e importância. Nessa época, Kish ainda fazia parte do Império Sumério de Lugal-Zaggisi, estendendo-se por todas as terras entre os dois mares. O rei sumério Lugal-Zaggisi estava em uma campanha distante, possivelmente lutando nas terras da Síria ou reprimindo uma rebelião em uma província distante. O jovem Sargão recebeu um pequeno grupo de homens de combate e foi instruído a viajar para a cidade de Uruk, onde Lugal-Zaggisi mantinha sua corte real. O plano deles era atacar a cidade de surpresa, para derrubar a capital deste novo império e libertar a cidade de Kish do controle imperial. Era um plano audacioso. As altas muralhas da cidade de Uruk, imortalizadas na lenda, devem ter parecido intimidantes para o jovem Sargão e seus homens, enquanto se preparavam para o ataque. Mas Lugal-Zaggisi tinha levado grande parte de seu exército com ele na campanha e deixado poucos para defender sua capital. O ataque surpreendeu completamente. Os homens de Sargão superaram suas defesas, escalaram suas muralhas e os defensores fugiram. Sargão capturou a cidade e, antes que reforços pudessem chegar, ele derrubou várias seções daquelas famosas muralhas da cidade. Foi um ato profundamente simbólico e um golpe contra o poder do império de Lugal-Zaggisi. O rei Lugal-Zaggisi deve ter ficado enfurecido. Ele retornou rapidamente de sua guerra distante, reunindo todos os reis súditos a ele conforme avançava. Inscrições registram que até 50 reis podem ter marchado sob seu estandarte, e sua tarefa era fácil o suficiente: esmagar as forças de uma pequena cidade-estado. Mas Sargão parece ter sido um daqueles personagens da história, um daqueles gênios como Hannibal ou Napoleão, capazes de virar batalhas a seu favor, não importando as probabilidades. Não sabemos como ele fez isso, mas em uma batalha travada contra toda a força reunida do Império, foi o exército de Sargão que emergiu vitorioso. Lugal-Zaggisi foi capturado e Sargão marchou pelas portas da cidade sagrada de Nippur, usando um tronco, uma pesada peça de madeira presa em torno de seu pescoço e ombros, como um boi. Isso certamente teria sido humilhante, mas aqui novamente é onde Sargão se destaca dos outros governantes da época. Isso ocorreu porque ele parecia ter algo de uma tendência misericordiosa. O velho rei Lugal-Zaggisi não foi morto. Incrivelmente, ele foi permitido a continuar como governador de Uruk, desde que jurasse um juramento ao grande rei Sargão. Sargão fundou uma nova cidade para servir como capital de seu império, e a chamou de Akkadiya. De lá, ele continuou a conquistar grande parte do que os impérios anteriores haviam feito antes. Como uma inscrição sob uma estátua na cidade de Nippur reivindica. Sargão, o rei de Kish, triunfou em 34 batalhas sobre as cidades, até a beira do mar, e destruiu suas muralhas. Ele se curvou aos deuses, e os deuses lhe deram a terra superior até a floresta de cedros e até a montanha de prata. Sargão não cometeu os erros de seus antecessores. Em cada cidade que conquistou, ele fez questão de destruir as muralhas da cidade, reduzindo sua capacidade de se defender, e, portanto, a probabilidade de ela se rebelar contra seu domínio. Ele realizou uma cerimônia para simbolizar seu domínio sobre toda a terra. Ele lavou suas armas nas águas tanto do Golfo Pérsico quanto do Mar Mediterrâneo. Mas uma vez que a poeira da guerra havia se assentado,
Suas realizações continuaram. Ele fez esforços para centralizar a administração do império e até reformou o sistema de datação. Suas reformas fortaleceram o Estado Central e aumentaram a estabilidade do império. De muitas maneiras, ele era algo como um governante progressista e iluminado. Mas Sargão também era acádio, e hoje o chamaríamos de nacionalista. Até então, o sumério havia sido a língua oficial das inscrições reais e templos. Mas durante o reinado de Sargão, o acádio começou a ser usado em inscrições oficiais pela primeira vez. O alfabeto cuneiforme foi então reconfigurado para escrever o acádio, e Sargão também se deu o novo título de rei de Acádia. Ele nomeou apenas seus colegas acádios para cargos-chave no governo e guarnicionou cidades sumérias com tropas acádias para garantir sua lealdade. As duas pessoas da Mesopotâmia, que haviam vivido e crescido juntas por milênios, agora começavam a se afastar. O ressentimento nas cidades sumerianas do sul começava a atingir o ponto de ebulição. Sargão governou por 55 anos e no final de seu reinado, esse ressentimento transbordou, como um texto babilônico posterior relembra. Em sua velhice, todas as terras se revoltaram contra ele e o cercaram na cidade de Acádia. Mas ele avançou para a batalha e os derrotou. Ele os derrubou e destruiu seu vasto exército. Por enquanto, é claro que o talento de Sargão para a batalha manteve seu império unido. Mas à medida que o velho rei enfraquecia, praticamente todas as cidades do sul irrompiam em rebelião aberta. Quando Sargão de Acádia morreu por volta do ano de 284, seus dois filhos tiveram que assumir e tentar consertar a bagunça que ele deixara para trás. O primeiro desses filhos se chamava Rimush. Ele governou por 9 anos e passou a maior parte deles em batalhas amargas para reconquistar as cidades sumerianas rebeldes do sul. Ele esmagou rebeliões em Ur, Umma, Lagash e Adab, e um dos anos em que ele governou é até conhecido como o ano em que Adab foi destruída. Quando Rimush morreu, o outro filho de Sargão, Manishtushu, assumiu. Ele parece ter recorrido aos tipos de táticas de terror que uma vez tornaram os reis de Lagash tão odiados. Foi o neto de Sargão, um homem chamado Naram-Sin, quem devolveria o império à sua antiga grandeza. Ele conseguiu reprimir a rebelião sumeriana em suas terras do sul e devolveu o império de Acádia à estabilidade. Naram-Sin não governava apenas pela força. Parece que ele fez algum esforço para reconciliar os dois povos entrelaçados da Mesopotâmia, rompendo com o título de seu avô, rei de Acádia, e governando sob o título mais diplomático de rei de Sumer e Acádia. Mas isso não curou completamente a divisão que ainda estava crescendo entre esses dois povos. Parte do problema era que o povo sumeriano já não era mais a principal força cultural na região. Por séculos, o acadiano vinha gradualmente substituindo o sumeriano como língua falada. Parte disso pode ter sido devido às políticas oficiais do Império Acadiano, que desencorajavam o uso do sumeriano em documentos oficiais. Mas isso também foi afetado pela composição cada vez mais cosmopolita do Império. O sumério, como vimos, era um idioma isolado com uma estrutura e sons diferentes de todos os idiomas ao seu redor. Mas as pessoas que viviam em todas as terras vizinhas falavam idiomas que eram primos linguísticos do acadiano, todos na família semítica de idiomas. Eles tinham a mesma gramática e até compartilhavam sons e palavras com o acadiano. Aprender acadiano para eles teria sido como um falante de inglês aprendendo francês ou espanhol, enquanto o sumério seria como aprender coreano. O acadiano era apenas mais fácil de aprender para essas pessoas, e assim, naturalmente, se tornaria a língua do comércio. As pessoas da Mesopotâmia haviam sido amplamente bilíngues por séculos, mas gradualmente todos os sumérios teriam aprendido a falar acadiano, e cada vez menos acadianos precisariam aprender sumério. Lentamente, a língua suméria começou a desaparecer. Mas os dias do Império Acadiano também estavam contados, e os sumérios teriam mais uma chance de deixar sua marca na história mundial. Quando o grande rei acadiano Naram-Sin morreu, seu filho Sharkali-Shari assumiu o controle. Ele era bisneto de Sargão de Acádia, e 4 anos depois de seu reinado, um grande sinal celestial teria aparecido nos céus acima. Lá nos confins do espaço, a quase 200 milhões de quilômetros da Terra, uma gigantesca bola de gelo e poeira com 40 quilômetros de diâmetro voou por perto, por volta do ano de 2213 a.C. Este era o cometa Hale-Bopp. Ele passaria os próximos 4 milênios ou mais, voando pelo nosso sistema solar em uma órbita elíptica profunda,
até passar pela Terra novamente como uma faixa de luz brilhante no ano de 1997. Foi o cometa mais brilhante com a cauda mais longa já observado em nossos céus noturnos. Ele permaneceu visível a olho nu por 18 meses. Em 1997, o avistamento do cometa em San Diego, Califórnia, levou 39 membros de uma seita apocalíptica chamada Portão do Céu a cometer suicídio, bebendo uma mistura letal de vodka e fenobarbital. Eles acreditavam que suas almas seriam levadas em uma espaçonave escondida atrás da cauda iridescente do cometa. E só podemos imaginar qual efeito a visão desse cometa pode ter tido sobre as pessoas antigas. Alguns podem ter olhado para cima e visto as bênçãos dos deuses, sorrindo para as terras de Suméria e Acádia. Outros podem ter olhado para aquele viajante cósmico solitário e visto um sinal de condenação. No final, foram estes últimos que se mostraram corretos. Durante o reinado do rei Shar Kali-Shari, o clima mundial passou por uma mudança misteriosa e repentina. Essa mudança é conhecida apenas pelo nome críptico, o evento de 4.2 mil anos. Foi tentativamente ligado a mudanças que ocorreram no gelo marinho do Atlântico Norte, causando ondulações nos delicados e intimamente interligados sistemas climáticos do mundo. Mas quaisquer que sejam as causas, seus efeitos foram dramáticos. Em vários lugares ao redor do mundo, coincidiu com períodos de redução da chuva. Estudos de camadas de poeira no Iraque e no Oriente Médio mostraram que, por volta dessa época, a precipitação anual diminuiu dramaticamente e o clima tornou-se muito mais árido. As enchentes anuais dos rios, nos quais grande parte da agricultura da região dependia agora rotineiramente, falhavam e a fome se instalava. Este período seco não foi breve. Na verdade, duraria bem mais de um século, e alguns pensam que pode até ter durado nos próximos 300 anos. Esse período de seca e as fomes que causou foram mencionados em textos egípcios da época, também, e afetou culturas ao redor do globo. Foi ligado a colapsos civilizacionais no antigo Reino do Egito, na civilização do Vale do Indo na Índia e na cultura Liangzhu na China. Na Mesopotâmia, por volta dessa época, ainda governada pelo Império Acádio, é claro que os recursos se tornaram de repente escassos. Os dias de um excedente de alimentos em crescimento acabaram. E é por volta dessa época que as primeiras cidades começaram a ser abandonadas nas zonas mais secas do norte. Após a morte do rei Shar Kali-Shari por volta do ano de 293 a.C., um período de caos e amarga guerra civil desceu sobre o Império de Acádio. A lista de reis sumérios registra este período com um tom quase sarcástico. Então, quem era rei? Quem não era rei? 4 deles governaram em apenas 3 anos. Todo esse caos não passou despercebido. Nas montanhas que dominavam as planícies da Mesopotâmia, um povo tribal nômade conhecido como os Guti estavam observando. Quem eram os Guti? Que idioma falavam e quais deuses adoravam? Não sabemos. Parecem ter sido um povo nômade não sofisticado, e os antigos textos sumérios reservam particular desprezo por eles. Os Guti eram um povo infeliz, ignorante de como reverenciar os deuses e desprovido das práticas religiosas corretas. Os Guti saqueavam e pilhavam ao longo das fronteiras do Império Acádio há anos, incendiando aldeias e roubando gado. Uma carta notável, datada do reinado do rei Shar Kali-Shari, foi escrita por um senhor acádio que possuía terras nas fronteiras do território Guti. Ele ordena a seus trabalhadores que ignorem os ataques dos Guti e continuem trabalhando, embora esteja claro que ele faz isso mantendo-se a uma distância segura. Cultivem o campo e cuidem do gado. Não me digam, os inimigos Guti estão por perto. Não pude cultivar o campo. Coloque sentinelas a cada intervalo de 1 milha, e se os Guti tentarem atacar você, leve todo o gado para a vila. Agora, eu juro pela vida do rei Shar Kali-Shari, que se os homens Guti levarem o gado e você não puder pagá-los, eu não pagarei prata quando eu vier à cidade. Por anos, esses povos das colinas observaram enquanto a seca devastava as sociedades sedentárias do Vale do Rio. Eles observaram enquanto os habitantes das cidades lutavam pela terra cada vez mais escassa, e é nesse momento de fraqueza que eles escolheram atacar. Os Guti reuniram suas forças e marcharam das colinas para as terras de Suméria, desta vez não para saquear, mas para invadir e tomar essas terras para si. Um texto literário notável relata os eventos trágicos daqueles dias. Foi escrito alguns séculos depois e é chamado de A Maldição de Acádio.
Nesta versão da história, o grande deus Enlil está irritado com o rei de Acádio por desrespeitar os deuses, e ele convoca os Guti como punição. O povo das colinas é imaginado como criaturas monstruosas, meio animais, com uma linguagem que soava para os sumérios como o latido de cães. Enlil, que destruição ele causou! Ele ergueu os olhos para a montanha e reuniu toda a montanha como um só. O povo rebelde, a terra cujo povo é incontável. Gutium, essa terra que não tolera controle, cuja compreensão é humana, mas cuja aparência e palavras titubeantes são as de um cachorro. Enlil os trouxe para baixo da montanha em vastos números. Como gafanhotos, eles cobriram a terra. Nada escapou de seu braço. Ninguém escapou de seu braço. Todas as terras levantaram um grito amargo em suas muralhas da cidade. Não está claro quantos homens estavam no exército dos Guti, mas foram suficientes para rapidamente superar as forças enfraquecidas de Acádio. Parece que os Guti praticavam táticas de ataque e fuga, saqueando linhas de suprimento e deixando terra queimada para trás. Seus ataques devastaram a economia de Acádio, e a sociedade, já assolada pela seca e pela guerra, começou a desmoronar. Pela primeira vez desde que as cidades foram construídas e fundadas, as grandes faixas agrícolas não produziram grãos, as áreas inundadas não produziram peixes, os pomares irrigados não produziram nem xarope nem vinho. As nuvens reunidas não choveram, as plantas não cresceram. Quem dormia no telhado, morria no telhado. Quem dormia na casa não tinha enterro. As pessoas estavam se debatendo de fome. A sociedade acádia enfraquecida dobrava completamente sob a pressão dos ataques dos Guti. O exército acádio desmoralizado enfrentou esse temível inimigo em batalha e foi derrotado. Pouco depois, os Guti desceram sobre a cidade de Acádio e a incendiaram até o chão. Eles destruíram a cidade de Sargão tão completamente que seus restos nunca foram encontrados. Os Guti tentaram estabelecer sua própria dinastia e governar sobre as terras de Suméria, mas por várias razões não tiveram sucesso. Afinal, como os impérios em nossos dias descobriram, é muito mais fácil conquistar um país do que governá-lo. Fontes cuneiformes sugerem que a administração dos Guti mostrou pouco interesse em manter a agricultura, registros escritos ou segurança pública. Os Guti não eram letrados e teriam lutado para administrar um império que, por mais de um milênio, havia dependido do poder da palavra escrita. Por razões conhecidas apenas por eles, e talvez relacionadas ao seu estilo de vida nômade, eles não acreditavam em manter animais encercados. Eles soltaram todo o gado da terra para vagar livremente pelo campo. Suas políticas logo causaram ainda mais fome e provocaram um aumento massivo no preço do grão. Sob negligência e falta de investimento, a infraestrutura da terra começou a ruir. A poesia de A Maldição de Acádio mostra como as estradas do reino começaram a desmoronar e se tornar cobertas de ervas daninhas, enquanto a grama alta crescia nos caminhos onde os bois costumavam puxar as barcaças. A grama cresce alta nos caminhos dos seus canais. A grama do luto cresce nas suas estradas construídas para carroças. Ovelhas selvagens e serpentes das montanhas não permitem que ninguém passe nos seus caminhos construídos com sedimentos de canal. A destruição da autoridade central do Império Acádio significou que, durante esse tempo, várias cidades-estados sumérias reafirmaram sua independência. Parece que os Guti, enfraquecidos por sua tentativa falida de manter um império unido, não conseguiram fazer muito para detê-los. Os Guti ocuparam o sul do Iraque por mais de 150 anos, e esse período foi, por todos os relatos, um tempo de sofrimento. Foi uma espécie de era das trevas em miniatura, onde os registros escritos são pouco sofisticados e raros. Mas à medida que o ressentimento contra o seu domínio cresceu, rebeliões surgiram por todo o país. E um homem sumério veria a oportunidade que esse período de crise proporcionava. Ele estava cheio de desejo de devolver as terras da Suméria ao domínio de um rei sumério, e seu nome era Utu-Hengal. Pouco se sabe sobre a vida de Utu-Hengal. Ele era sumério e pode ter sido o governador de Uruk durante os últimos anos do período gutiano. Ele deve ter observado enquanto a fome contínua devastava seu povo, e os arrogantes reis Guti se recusavam a fazer algo a respeito, punindo violentamente qualquer resistência a eles. Nesse momento, um novo rei Guti havia acabado de ascender ao trono de Suméria e Acádia. Seu nome era Tirigan, e ele parece ter sido típico dos governantes Guti. Ele se importava pouco em manter a infraestrutura da terra e até destruía elementos dela para punir populações que se rebelavam contra ele,
como relatado na lista de reis sumérios. As tropas de Tirigan se estabeleceram em todos os lugares. Ninguém sairia de suas cidades para enfrentá-lo. No sul, na Suméria, ele bloqueou a água dos campos. Nas terras altas, ele fechou as estradas. Por causa dele, a grama cresceu alta nas rodovias da terra. Tirigan estava no trono há apenas 40 dias e ainda estava no meio de consolidar seu domínio. É claro que Utu-Rengal, o governador de Uruk, pensou que este era o momento de agir. Seu plano pode ter sido preparado por anos. Talvez ele tenha enviado enviados secretos para as outras cidades sumérias do sul, dizendo-lhes para se prepararem para a guerra no momento em que um novo rei ascendesse ao trono. Então, quando tudo estava pronto e seu momento chegou, ele atacou. Quando Tirigan ouviu sobre essa rebelião, ele deve ter ficado enfurecido. Mas ele não parece ter sido o mais corajoso dos reis. Ele enviou 2 de seus generais, homens chamados Ur-Ninazu e Nabi-Enlil, para liderar seus exércitos em seu lugar enquanto ele ficava em casa no palácio. Enquanto isso, o líder rebelde Utu-Rengal reuniu suas forças e marchou para encontrar os 2 generais Guti no campo. Em seu caminho para a batalha decisiva, ele parou no templo de Ishkur, o deus sumério das tempestades, e fez uma oferta. Ele pode ter sacrificado um cordeiro ou bode, e cantou uma antiga oração na língua suméria diante do altar do deus. Então, ele marchou para encontrar os exércitos de Tirigan. Após partir do templo de Ishkur, no 4º dia, ele acampou em Nasso, no canal de Surungal. Ele capturou os generais de Tirigan enviados como enviados a Sumer e colocou correntes em suas mãos. Utu-Rengal foi vitorioso, e aqui novamente vemos que o rei Guti Tirigan não era do tipo corajoso. Depois de receber a notícia de que seus generais haviam sido derrotados, ele fugiu para o norte para uma cidade chamada Dabrum. A lista de reis sumérios registra o que aconteceu em seguida. Então Tirigan, o rei dos Guti, fugiu sozinho a pé. Ele pensou estar seguro em Dabrum, para onde fugiu para salvar sua vida. Mas como os habitantes de Dabrum sabiam que Utu-Rengal era um rei dotado de poder por Enlil, eles não deixaram Tirigan ir. E um enviado de Utu-Rengal prendeu Tirigan junto com sua esposa e filhos em Dabrum. Eles colocaram algemas e uma venda nos olhos dele. Depois de séculos, os sumérios finalmente rejeitaram tanto o domínio dos Guti quanto dos acádios. Pela primeira vez desde o reinado de Sargão, um rei sumério voltaria a governar sobre as terras da Suméria. Utu-Rengal fez os Guti, as serpentes dentadas das montanhas, voltarem a beber novamente nas fendas rochosas. Ele trouxe de volta o reinado da Suméria. A bem-sucedida rebelião de Utu-Rengal inaugurou uma era conhecida hoje como a Terceira Dinastia de Ur, e às vezes chamada de Império Neo-Sumeriano. Outros até mesmo chamaram isso de Renascença Suméria. Foi o florescimento final da cultura suméria, mas foi um florescimento que daria uma marca indelével na história humana. Apesar de trazer a realeza de volta à Suméria, o rei rebelde Utu-Rengal não reinou por muito tempo. Ele morreu em circunstâncias incomuns após apenas 7 anos, aparentemente morto quando uma represa que ele estava inspecionando se rompeu, levando-o em uma enchente. Se você acha isso suspeito, é porque provavelmente é. Um dos governadores mais ambiciosos de Utu-Rengal, um homem chamado Ur-Nammu, assumiu o trono logo depois. E alguns historiadores certamente levantaram questões sobre se ele teve alguma participação na ruptura da represa, se é que alguma represa se rompeu. Independentemente da forma como ele chegou ao poder, Ur-Nammu provou ser um governante eficaz e um administrador excepcional. Ele padronizou pesos de bronze que os comerciantes usavam no mercado e criou um peso padronizado que lançaria as bases para as primeiras moedas. Ele dividiu a prata em uma unidade conhecida como mina, que era composta por 60 shekels. Ur-Nammu também escreveu um código de leis que hoje é o exemplo mais antigo de um código legal, 3 séculos mais velho do que o famoso Código de Hammurabi. Aqui estão alguns exemplos das leis contidas nele. Número 17. Se um escravo escapar dos limites da cidade e alguém o devolver, o proprietário deverá pagar 2 shekels àquele que o devolveu. Número 18. Se um homem arrancar o olho de outro homem, ele deve pagar metade de uma mina de prata. Número 19. Se um homem cortar o pé de outro homem, ele terá que pagar 10 shekels. Entre todas as suas outras realizações, Ur-Nammu também foi um construtor prodigioso. Ele construiu edifícios nas cidades de Nippur, Larsa, Kish, Adab e Umma.
Ele reconstruiu as estradas do reino e valas de irrigação após as longas décadas de negligência sob o domínio dos Guti. Mas mais do que qualquer coisa, Ur-Nammu amava construir zigurates. Estas são as distintivas torres escalonadas, que eram os marcos e o pináculo da arquitetura suméria. Cada uma se erguia em 3 camadas como um bolo de casamento, com degraus levando até o topo. Elas teriam sido pintadas com tinta de gesso branco. Os sacerdotes que as mantinham podem ter cultivado plantas e árvores nos terraços que as revestiam, e pássaros teriam pousado lá no alto dessas altas torres. Sob Ur-Nammu, em breve, cada cidade suméria teria um zigurate, e eles formavam o ponto focal das cidades. O maior deles era o zigurate que Ur-Nammu construiu em sua cidade natal, Ur. O zigurate de Ur é enorme. Em sua época, ele teria se elevado a uma altura de 30 metros ou quase 10 andares, sobrepujando todos os outros edifícios baixos da cidade. Foi construído puramente com tijolos de argila cozida e mantido junto com a substância asfáltica betume. Acredita-se que teria levado pelo menos 1.500 trabalhadores mais de 5 anos apenas para construir sua base. Agricultores a até 20 quilômetros de distância teriam sido capazes de ver essa forma enorme surgindo no horizonte. Para eles, isso testemunharia o poder da cidade de Ur e do Deus que ali habitava. Mas apesar desse florescimento tardio, a Era dos Sumérios estava passando, e parte disso residia no solo sob seus pés. Toda a água de rio contém pequenas quantidades de sais e outros minerais, e os rios Tigre e Eufrates, que fluíam sobre as rochas de calcário das montanhas de Taurus, continham mais do que a maioria. Quando os antigos agricultores desviavam essa água para seus campos para alimentar suas colheitas, o sol quente evaporava essa água, e traços de sal eram deixados para trás. Em lugares com uma quantidade razoável de chuva, a chuva lavaria esse sal. Mas nas condições áridas do Iraque, o sal permanece exatamente onde está. Com o tempo, essa pequena quantidade se acumula na superfície do solo e, eventualmente, as plantas encontram dificuldade para crescer. Os registros dos escribas sumérios pintam um quadro sômbrio. Eles mantiveram notas meticulosas sobre os rendimentos das colheitas, ano após ano. A partir de cerca de 2350 a.C., seus textos mostram a redução gradual das colheitas em toda a região. Um detalhe revelador nos mostra que o teor de sal do solo pode ter sido o culpado. Enquanto sua principal cultura de trigo reduzia gradualmente ao longo dos séculos, as taxas de produção de cevada permaneciam constantes. A cevada, como sabemos hoje, é particularmente resistente ao solo rico em sal. Textos descobertos na cidade de Girsu mostram que, por volta do ano 3550 a.C., trigo e cevada estavam sendo produzidos em quantidades iguais. Mas após 1000 anos de irrigação, o trigo representava apenas 1/6 da colheita. Apenas alguns séculos depois, no século 21 a.C., o trigo era menos de 2% da colheita anual. Isso tudo aponta para um aumento acentuado no teor de sal do solo. Às vezes, você pode ouvir narrativas muito simplistas sobre a salinização do solo no sul do Iraque. Os sumérios às vezes são retratados como estúpidos ou gananciosos, danificando a terra em sua ignorância, mas isso não é totalmente justo. Embora não tivessem nosso entendimento moderno, eles sabiam que o solo precisava descansar por várias estações se fosse permanecer fértil, e tomavam medidas para se adaptar à condição mutante do solo, mudando quase exclusivamente para a cevada e substituindo o papel do trigo em sua dieta. Eles também desenvolveram métodos para drenar o solo e reduzir a taxa de salinização. Mas a salinidade do solo é um desafio que ainda causa problemas para os agricultores no Iraque hoje, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento científico. Enquanto as pessoas antigas trabalhavam arduamente para mitigar o declínio, a tendência geral à medida que os séculos passavam era lenta, mas inexorável. O solo estava gradualmente falhando, e com a população das cidades sumérias crescendo e a longa seca se arrastando, as demandas por essa terra arável só aumentavam. Eventualmente, uma espessa camada de sal encrustaria o solo superficial e pouco cresceria. Hoje, quando você caminha pelos desertos do Iraque, o solo em algumas áreas tem uma crosta esfarelada que se quebra sob os pés, descascando como um verniz velho. Este é o sal que começou lentamente a sufocar a vida da terra e, por sua vez, sufocar a vida da civilização suméria. Mas o fim da cultura suméria não viria do solo, mas na ponta de uma lança.
Enquanto os sumérios lutavam para comer colheitas de cevada cada vez menores do solo salgado, parece que mais uma vez forças hostis de fora começaram a perceber a fraqueza neste uma vez grande império. Após sua tentativa fracassada de construir um império, os nômades Guti haviam recuado para suas montanhas e voltado às suas formas nômades. Mas eles ainda representavam uma ameaça para as terras sumérias, assim como sempre haviam feito, saqueando cidades e levando o gado embora. Colocar um fim a esses ataques foi o foco de grande parte do reinado do rei Ur-Nammu. Ele levantou um exército e marchou para as terras dos Guti, com o objetivo de acabar com a ameaça para sempre. Não está claro se ele realmente os enfrentou em batalha, ou se foi atingido por uma das características emboscadas deles. De qualquer forma, Ur-Nammu foi morto nas montanhas longe de casa. A morte deste rei, que começaria a espiral final da cultura suméria, foi comemorada em um longo poema épico conhecido como a Morte de Ur-Nammu. Aquele que era amado pelas tropas não podia mais levantar o pescoço. O sábio se deitou. O silêncio desceu enquanto ele, que era o vigor da terra, havia caído. A terra tornou-se demolida como uma montanha. Como uma floresta de ciprestes foi despojada, sua aparência mudou. O poema conta a história de Ur-Nammu, descendo ao submundo e oferecendo seus presentes aos deuses que lá viviam. Na vida após a morte, o poema dá a Ur-Nammu este último lamento. Agora, assim como a chuva que cai do céu não pode voltar, eu nunca poderei retornar para ver os belos tijolos de Ur. 4 reis sumérios seguiram Ur-Nammu. Alguns, como o rei Shulgi, desfrutaram de sucessos no campo de batalha e desenvolveram e reformaram a economia tanto quanto puderam. Mas seus reinados foram caracterizados por ameaças contínuas das regiões montanhosas selvagens. A seca ainda estava mordendo. O solo estava se tornando cada vez mais asfixiado pelo sal. E à medida que os alimentos ficavam escassos, cada vez mais pessoas nômades eram impulsionadas a saquear e pilhar para se alimentar. Nessa altura, os Guti estavam longe de serem as únicas pessoas que ameaçavam a fronteira de Sumer e Acádia. Uma tribo em particular, conhecida como Martu, representava uma ameaça particular. Os Martu eram um povo semita que criava ovelhas das montanhas da Síria e do Líbano. Assim como os Guti, os sumérios os consideravam selvagens e bárbaros, e tendiam a descrevê-los em termos de desprezo, mas também temerosos. O poderoso vento sul, que desde tempos remotos não conheciam cidades, os Martu, que não conheciam grãos, os Martu, que não conheciam casa ou cidade, os selvagens das montanhas, os Martu, que comiam carne crua, que não eram enterrados após a morte. Outro texto os descreve em termos similares aos animais como os Guti. Os hostes Martu entraram nas planícies. Os Martu, um povo devastador, com instintos caninos como lobos. Fica claro que por volta dessa época de seca e fome, os Martu estavam achando cada vez mais impossível seu modo de vida na Síria. Pressões ambientais os empurravam cada vez mais para o sul, em direção às ricas terras agrícolas do Vale do Rio, para as terras dos Sumérios. Apesar do poder enfraquecido do Estado Sumério, os reis posteriores de Sumer estavam determinados a deter as incursões dos Martu. Um rei chamado Shu-Sin até ordenou a construção de um muro que se estendia por quase 300 quilômetros entre os rios Tigre e Eufrates. Ele seria chamado de Muro dos Martu, e às vezes o Muro de Frente para as Terras Altas. Qual forma exata esse muro tinha é desconhecida, já que seus restos nunca foram encontrados. Mas provavelmente era um muro de terra pontilhado com fortalezas, e talvez com um fosso na frente alimentado por canais. Ele tinha mais do que o dobro do comprimento do Muro de Adriano e, essencialmente, transformava as ricas terras agrícolas entre o Tigre e o Eufrates em uma fortaleza isolada, com os rios de ambos os lados, o mar ao sul e o muro ao norte. Seria uma obra de engenharia enorme e mostra que, mesmo em seus últimos anos, o Estado Sumério ainda comandava considerável mão de obra e energia. Mas, em última análise, o muro se provaria inútil. Como todos os muros, só era eficaz com uma guarnição constante defendendo-o. Logo, ficaria claro que a construção desse muro não era um ato de força, mas o último recurso de um império desmoronando sobre si mesmo. O último rei sumério era um homem chamado Ibbi-Sin, que ascendeu ao trono no ano de 2028. Praticamente assim que foi coroado, o império começou a se desintegrar. Em seu primeiro ano de reinado, a cidade oriental de Exuna se libertou do império, e Susa, uma cidade na região de Elam, nas terras baixas iranianas, se rebelou com sucesso no terceiro ano.
Esses elamitas eram um povo ambicioso. Eles eram rivais para os futuros impérios assírio e babilônico, mas nessa fase, estavam apenas começando a mostrar seu poder. Seu surgimento sinalizaria o fim da Era Suméria. O Império Sumério fragmentado já não conseguia manter suas defesas ao longo dos 300 quilômetros do Grande Muro dos Martu, e assim, no 5º ano de seu reinado, o muro que o pai de Ibicim havia construído falhou. Os Martu avançaram pelas defesas e invadiram as ricas terras agrícolas que ficavam além. Os efeitos dessa derrota foram imediatos e devastadores. Escassez de alimentos se espalhou descontroladamente. Nos anos 7 e 8 do reinado de Ibicim, o preço do grão aumentou 60 vezes o custo usual. As pessoas estariam morrendo de fome nas ruas. A fome estava atingindo especialmente a capital Ur, e fica claro que neste ponto, o rei Ibicim realmente começou a entrar em pânico. Desesperado para alimentar seu povo, o rei Ibicim convocou um de seus generais e ordenou que ele viajasse para o norte até a cidade de Izim para comprar grãos, pagando muito mais do que o custo usual. Esse general era um homem chamado Ishbi-Erra, e fica claro que ele não era o mais confiável dos generais do rei. Em outra carta, o rei até reclamou que Ishbi-Erra era acadiano, não sumério, insinuando que sua lealdade poderia estar em questão. Mas neste ponto fica claro que o rei não tinha muita escolha. Uma carta notável deste momento sobreviveu. Foi enviada ao rei Ibicim por este general Ishbi-Erra, assim que ele chegou à cidade de Izim. Ela pinta um quadro vívido do colapso da sociedade suméria. Você me ordenou que viajasse para Izim e Casalu para comprar grãos. Com o grão atingindo a taxa de câmbio de um ciclo de prata por gur, 20 talentos de prata foram investidos na compra. Mas ouvi notícias de que os hostis Martu entraram em seus territórios. Eu entrei com a quantidade total de grãos. Agora deixei os Martu, todos eles, penetrarem no interior da terra. Por causa dos Martu, não consigo entregar este grão para a debulha. Eles são mais fortes do que eu, enquanto estou condenado a ficar parado. Essa carta mostra que as pressões simultâneas das invasões dos Martu, aliadas à fome em casa, estavam começando a rasgar o próprio tecido do reino. O general acadiano Ishbi-Erra insta o rei a enviar uma frota de 600 barcos rio acima para transportar o grão. Ele também gentilmente oferece-se para ficar em Izim e ajudar na defesa contra a invasão. Que eu cuide para você das cidades de Izim e Nibru, que seja minha responsabilidade. Meu senhor deve saber disso. É possível que Ishbi-Erra soubesse que o pedido de 600 barcos era impossível. Na verdade, ele não tinha intenção de voltar à cidade faminta de Ur. Ele ficou em Izim com todo o grão e logo se declarou seu rei. Esta é apenas uma história entre muitas que mostram o verdadeiro desmantelamento do Estado Sumério. Enfrentando ameaças de múltiplos lados, o rei Ibicim iniciou uma série frenética de medidas desesperadas. Ele ordenou a construção de fortificações nas cidades importantes de Ur e Nippur, mas esses esforços foram em vão. No final, o Império Sumério desmoronou cidade após cidade, até que apenas a capital de Ur permaneceu, cercada por forças hostis. Logo, os elamitas, aqueles ex-súditos dos sumérios nas colinas do Irã, marcharam ao longo dos caminhos das colinas, reunindo um exército de tribos e sitiaram a grande cidade de Ur. O rei Ibicim tentou uma última tentativa de repeli-los, e nesse ponto fica claro como ele estava desesperado. Ele tentou conseguir a ajuda de seu grande inimigo, os selvagens Martu, que haviam ultrapassado o muro de seu pai. Ele ofereceu pagar por sua ajuda. Ele até engoliu seu orgulho e implorou pela ajuda de Ishbi-Erra, o general que o havia apunhalado pelas costas naquela jornada pelo grão e agora governava como rei de Izim. Mas foi tudo inútil. Os elamitas romperam as muralhas de Ur e incendiaram a cidade. Eles invadiram seu recinto sagrado e a saquearam de todos os seus objetos de valor. Podemos imaginar eles avançando pelos degraus do grande zigurate de Ur, matando os sacerdotes e saqueando seus tesouros enquanto avançavam. Os campos circundantes foram queimados, e as vias navegáveis foram contaminadas com doenças. Os exércitos de Elam invadiram o palácio real e capturaram o rei Ibicim. Eles o levaram embora, acorrentado, marcharam de volta para sua terra natal e o aprisionaram lá. Este foi o último rei de Sumer, uma civilização que havia perdurado por milênios, e ele morreria acorrentado, aprisionado por seus inimigos em uma terra estrangeira.
Os antigos sumérios, que testemunharam a destruição de suas cidades, reagiram à sua tristeza da mesma forma que os humanos sempre fizeram. Eles escreveram poesia. De fato, para cada uma de suas grandes cidades arruinadas, eles escreveram um lamento. Um desses poemas, chamado de Lamento por Ur, relata com angústia tangível o horror daquela época. Os deuses nos abandonaram. Como pássaros migratórios, eles se foram. Ur está destruída. Amargo é seu lamento. O sangue do país agora enche seus buracos como bronze quente em um molde. Corpos se dissolvem como gordura ao sol. Nosso templo está destruído. Fumaça repousa sobre nossa cidade como um sudário. O sangue flui como o rio, o lamento de homens e mulheres. Tristeza abunda. Ur não existe mais. A queda de Ur foi um dos grandes pontos de virada na história antiga. Marcou o fim do Estado Sumério unificado, e a região entrou em uma pequena era das trevas, na qual as cidades-estado individuais mais uma vez lutaram pelo controle sobre as ruínas do antigo império. As guerras deste período transformaram as cidades sumérias em montes negros de tijolos queimados. As pessoas lamentam. Seu povo como fragmentos de cerâmica quebrados e espalhados pelas abordagens. As paredes estavam escancaradas. Os portões altos, as estradas, estavam amontoados de mortos. Em todas as ruas e estradas, corpos jaziam. Nos campos abertos, que costumavam encher-se de dançarinos, as pessoas jaziam em montes. Enquanto isso, a seca continuava, e os campos salgados não produziam mais cevada suficiente. Diante desses problemas, o povo sumério começou a fugir da região em grande número, refugiados carregando consigo seus poucos pertences, e lamentando pela casa que deixaram para trás. Nos séculos seguintes, uma vasta migração populacional ocorreu do sul da Mesopotâmia para o norte. Alguns desses falantes sumérios se estabeleceriam nas terras acádias, mas com sua conexão com sua terra natal cortada, sua identidade cultural se foi. Eles aprenderam a língua acádia dos habitantes do norte e deixaram a deles para trás nas ruínas fumegantes de suas cidades. Os Martu, aqueles selvagens das colinas tão detestados pelos sumérios, se estabeleceriam nas cidades que conquistaram ao longo do Vale do Rio. Os Martu migratórios, os sumérios fugitivos e os acádios nativos se misturariam. Eles fundiriam suas culturas como as pessoas desta região sempre fizeram. Os fundamentos que eles estabeleceram dariam origem ao próximo capítulo da história mesopotâmica e humana, forjando as próximas superpotências da região. Estas se ergueriam como os lendários impérios da Babilônia e da Assíria. Mas essas são histórias que guardarei para outra ocasião. O sumério agora era uma língua morta. Nunca mais seria ouvida nas ruas e nos mercados, mas permaneceu em uso por pelo menos mais 2000 anos, preservada nos templos e escrituras dos impérios posteriores, assim como o latim sobreviveu nas igrejas da Europa medieval após a queda de Roma. Para essas pessoas posteriores, o sumério tornou-se a língua dos deuses, a língua do mito e da magia. Os reis de Ur, aqueles grandes governantes sumérios, passaram eles mesmos para a lenda, e alguns deles seriam posteriormente reverenciados como deuses. Todos os reis da Mesopotâmia, na Babilônia e na Assíria, nos próximos 2000 anos, governariam sob um título que lhes dava uma espécie de legitimidade ancestral, remontando à Primeira Era, ao amanhecer da jornada da humanidade para a civilização. Rei de Ur, rei de Sumer e Acádia. Mesmo após a queda do Império Sumério, muitas de suas grandes cidades continuariam como centros populacionais na era pós-suméria. Entre elas estava a grande cidade costeira de Ur, situada na foz do Eufrates, que se ergueria e cairia várias vezes ao longo de sua história. Mas em última análise, foi a paisagem que deu origem a Ur, e foi a paisagem que traria seu fim. Hoje, se você ficar nas ruínas de Ur, o mar que uma vez banhava suas margens não está em lugar nenhum à vista. Na verdade, os primeiros arqueólogos ficaram surpresos ao ver os restos de milhões de conchas espalhadas na areia, aqui nesta extensão solitária do deserto. Com o passar dos milênios, a deposição contínua de sedimentos, juntamente com as mudanças nos níveis globais do mar, combinaram-se para empurrar a costa do Golfo do Iraque de volta à sua posição atual, cerca de 150 quilômetros ao sul. O rio Eufrates, que uma vez trouxe as ricas mercadorias do comércio do norte, também desapareceu, seu curso tendo mudado ao longo dos séculos. Na verdade, ao redor dos montes estéreis de terra onde a cidade de Ur uma vez se erguera, não há nada além das solitárias e planas areias do deserto iraquiano, ilimitadas e nuas por milhas ao redor. A água sempre foi o sangue vital desta cidade.
E a perda do rio e do mar significou a lenta morte de Ur. As pessoas logo deixaram suas casas e ruas. Pararam de trabalhar em seus campos e de manter seus canais de irrigação. E logo a terra secou e o solo superficial voou ao vento. Os sacerdotes apagaram as chamas que queimavam na câmara superior do grande zigurate de Ur e pararam de deixar suas oferendas lá para o deus Lua Sim. Os mercados fecharam e os edifícios de tijolos de barro da cidade começaram a desmoronar. As vigas de madeira dos telhados apodreceram e caíram. As areias e os ventos do deserto rolaram pelas ruas e as dunas enterraram suas paredes caídas. Em pouco tempo, a maior cidade que o mundo já conheceu era apenas um monte de ruínas, onde o viajante ocasional do deserto passaria. E onde o viajante italiano, Pietro della Valle, um dia se abrigaria com sua esposa de um grupo ameaçador de bandidos. E descobriria os fragmentos espalhados de escrita que os sumérios haviam deixado em sua língua esquecida. Em algum lugar, enterradas nas ruínas, estavam as tabuletas de argila, nas quais o lamento pela destruição da cidade estava escrito: que aquela tempestade não desça mais sobre sua cidade. Que a porta seja fechada para ela como a grande porta da cidade à noite. Até dias distantes. Outros dias. Dias futuros. Que em sua cidade reduzida a montes de ruínas, um lamento seja feito para você. Ó Nana, que sua cidade restaurada seja resplandecente diante de você. Após o saque de Ur, por volta do ano 2000 a.C., a cidade de Uruk entrou em declínio acentuado, e grande parte de sua população fugiu. Uruk teve outro período de florescimento quando o Império Assírio posterior reconstruiu-a como capital regional. Mas à medida que o rio Eufrates mudava seu curso, Uruk também seria completamente abandonada. Hoje, os muros de Uruk, os mesmos muros exaltados no épico de Gilgamesh, ainda são visíveis. Montes de alvenaria antiga ladeando a paisagem lunar plana do deserto. Mas ainda tem 15 metros de altura, cercando toda a cidade, agora banhada por uma maré de cerâmica quebrada e ossos. O arqueólogo inglês William Loftus foi o primeiro europeu a redescobrir as ruínas de Uruk. Ele ficou impressionado com a visão assombrosa dos vastos montes surgindo do deserto, e mais tarde escreveu sobre como a visão o afetou. De todos os cenários desolados que já vi, o de Uruk supera incomparavelmente todos os outros. O processo de decomposição em todas as cidades da antiga Suméria, em Nippur, Eridu, Lagash, Ur e Uruk, teria sido gradual, mas inevitável. Areia e terra transportadas pelo vento se acumulavam contra as muralhas que ainda estavam de pé e preenchiam as ruas. Enquanto isso, a água da chuva e o vento desgastavam quaisquer estruturas restantes. A visão dessas ruínas impressionava os viajantes que, como o italiano Della Valle, passavam por elas e viam suas formas solitárias no horizonte. As pessoas contavam histórias sobre o que deve ter acontecido com aquelas pessoas que construíram tais construções enormes e depois desapareceram para sempre. Ecos dessas histórias ainda sobrevivem em contos como a Torre de Babel, sobre um povo que construiu uma torre que alcançaria os céus e que foi derrubado por Deus por causa de seu orgulho. Com suas cidades perdidas, o povo sumério saiu da história. As civilizações que os substituíram, que mantiveram sua língua viva em seus templos e ainda contavam histórias de seus reis, também passaram para a ruína. O conhecimento de como ler sumério foi esquecido completamente, e sua história virou pó. Apenas suas tabuletas de argila permaneceram enterradas nas areias do Iraque, fragmentos contendo as vozes de um povo inteiro, esperando que os arqueólogos as descobrissem e, através de um trabalho árduo e meticuloso, descobrissem como lê-las. Esses fragmentos nos dão pequenas explosões de luz, iluminando o fundo do oceano escuro deste passado mais distante, dando-nos os registros e receitas do povo sumério, sua música e suas orações, seus amores e pesares. Seus triunfos e suas belas e tristes lamentações pela perda das primeiras cidades do mundo. Eles nos dão também as filosofias nostálgicas dessas pessoas antigas, como estas linhas do épico de Gilgamesh mostram. Ninguém vê a morte. Ninguém vê o rosto da morte. Ninguém ouve a voz da morte. A morte selvagem apenas abate a humanidade. Às vezes construímos uma casa, às vezes fazemos um ninho, mas então irmãos a dividem na herança. Às vezes há hostilidade na terra. Mas então o rio sobe e traz água de inundação. Libélulas flutuam no rio, seus rostos olham para o rosto do sol, mas então de repente não há nada.
Por volta do ano 1700 a.C., quando os últimos reis de Ur já eram uma memória distante, em algum lugar do outro lado do mundo, em uma pequena ilha rochosa na borda do Oceano Ártico, o último mamute lanoso a viver na Terra se deitou e morreu. A sociedade suméria, em sua forma imperial, surgiu, viveu sua era dourada e morreu, sobrevivida pelo mamute lanoso. Quero terminar o episódio com um trecho desse grande poema sumério, o Épico de Gilgamesh. Esta seção relata um episódio que considero uma das sequências mais incríveis de qualquer obra da literatura antiga. Mostra o rei Gilgamesh chorando pela perda de seu amigo moribundo, e seu amigo estende a mão para ele e diz que sonhou com a vida após a morte, que viu o que o aguarda após a morte. Este trecho é uma meditação melancólica sobre a perda. Mostra todos os reis da terra que já governaram, vivendo neste lugar escuro e silencioso, suas coroas guardadas para sempre. À medida que você ouve, imagine como seria viver nas grandes cidades de Ur e Uruk, observando o crepúsculo começar a cair sobre a era suméria. Imagine como seria ver as colheitas enfraquecerem a cada ano, enquanto a crosta branca de sal começa a se formar no solo, e o povo da cidade passa fome nas ruas, lamentando ano após ano pelos deuses os ajudarem. Imagine como seria sentir os exércitos dos povos das montanhas se reunindo no horizonte, tendo que fugir da cidade com suas posses nas costas, deixando sua casa para trás para sempre, enquanto o vento sussurra através dos juncos moribundos, e o canto dos sacerdotes ainda ecoa na torre alta do zigurate, enquanto o sol começa a se pôr sobre o deserto. Ouça, meu amigo. Este é o sonho que sonhei na noite passada. Eu estava diante de um ser terrível, o homem-pássaro, de rosto sombrio. Ele virou seu olhar para mim e me levou ao palácio de Irkala, a rainha da escuridão, para a casa da qual ninguém que entra jamais retorna, pelo caminho do qual não há retorno. Lá está a casa cujas pessoas sentam na escuridão. Poeira é seu alimento, e argila sua carne. Eles estão vestidos como pássaros, com asas para cobertura. Eles não veem luz, eles sentam na escuridão. Eu entrei na casa do pó e vi os reis da terra, suas coroas guardadas para sempre. Governantes e príncipes, todos os que uma vez usaram coroas reais e governaram o mundo nos dias antigos. Eles que estavam no lugar dos deuses, agora estavam como servos. Na casa do pó estavam os sumos sacerdotes e acólitos, sacerdotes da invocação e do êxtase. E lá estava Ereshkigal, a rainha do submundo, ela que guarda os livros dos mortos. Ela ergueu a cabeça, ela me viu e falou: "Quem trouxe este aqui?" Então eu acordei como um homem drenado de sangue, que vagueia sozinho em um deserto. E é aqui que termina a história de hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.